3 meses atrás eu publiquei o primeiro vídeo sobre alta agência no YouTube brasileiro. A ideia era trazer um conceito que estava sendo debatido lá fora para o Brasil, para que a gente conseguisse estar a par, digamos assim, daquilo que tem acontecido no mundo inteligente da internet. Naquele vídeo, eu percebi que nos comentários, e foi o segundo vídeo mais popular aqui do canal, que as pessoas não tinham entendido muito bem o que era agência e que eu precisaria fazer outro vídeo. E este vídeo é esse segundo vídeo, essa segunda aula, para complementar aquele primeiro vídeo sobre agência. Você não precisa ver essa aula agora porque eu vou fazer um resumo, mas eu recomendo que você veja depois. O objetivo desse vídeo, ou pelo menos a ideia de fazê-lo agora, surgiu de uma caixinha de perguntas que eu fiz no meu Instagram, em que eu dizia para as pessoas por que vocês não começaram os seus projetos ainda? Porque na melhor janela de oportunidade da história, em que não só você tem acesso a uma audiência por um preço ou muito barato ou sem custo nenhum, e ainda com a ajuda de inteligências artificiais, de ferramentas, por que você ainda não colocou o seu projeto? E as respostas eram sempre do tipo, eu não sei o que fazer, eu me sinto inseguro, eu sei que é um caminho, mas eu não sei se é para mim. E que são respostas de pessoas com pouca agência. E eu nem podia enviá-las para o vídeo anterior, porque lá eu não falo como você desenvolveu, eu só digo o que é. Esse vídeo, então, vai preencher essa lacuna, vai ser uma aula completa sobre tudo o que eu sei a respeito de agência e aquilo que eu consigo comunicar em um tempo hábil para que você não desista antes, né? Se eu gravasse 3, 4 horas, você não conseguiria ver até o final, porque eu sei que nem todo mundo tem agência para ver uma aula tão longa assim, é por isso que é uma aula que a gente acaba deixando apenas para o Copcraft, a minha mentoria. Então, essa aula que a gente vai passar pelo que é agência, a diferença disso para competência e talento, porque você sente que é bom, mas não sabe fazer o negócio acontecer, onde focar, pensando nos seus projetos, assim, onde focar, o que significa focar em algo, como vencer, ou pelo menos como contornar a procrastinação. Eu sou um procrastinador nato, demorei 3 meses para fazer um vídeo que, se fosse um produtor de conteúdo sério no YouTube, o cara já teria feito na próxima semana, ele teria feito 40 vídeos do mesmo tema, porque aquilo funcionou, você só repete. E eu vou falar porque eu não fiz isso antes. E também eu espero que no final você entenda o que significa, ou como superar, talvez, ou pelo menos aliviar a tensão, digamos, o drama de ser um pouco sozinho na internet, de você achar que não vai ter ninguém que tenha os mesmos interesses que você. Então vai ser uma aula longa, eu estou começando a gravar agora, não sei quanto tempo vai ter, eu não edito as aulas, então eu espero que você fique comigo até o final, porque tenho certeza que se você assistir 15, 20 minutos, você já vai ter muita coisa para pensar. Essa é uma aula que você vai ter que rever, e é normal que seja assim, ok? Então, começando do começo, o que é agência? Então, a agência a gente pode definir, e lá no vídeo eu vou desenvolver, são coisas que eu não falei naquele vídeo, tá? A gente, naquele vídeo, a gente fala basicamente o seguinte, que a agência é a capacidade de formular e perseguir objetivos autônomos. Na prática, então, nós temos dois lados, e vocês vão perceber que essas são as duas coisas mais difíceis de ter na internet, e não há muito incentivo para isso. A primeira coisa é que a agência, então, tem dois lados, como se fosse uma moeda, tá? Ela tem uma mistura de autonomia, quer dizer, você precisa definir objetivos para si mesmo, e ela tem, do outro lado, eficácia, que é a habilidade e disposição para perseguir esses objetivos. Na prática, o que quer dizer? Quer dizer que quando a gente está falando de você escolher um projeto para você, algum tipo de, seja um projeto de negócio, um projeto pessoal, enfim, seja ele qual for, quer dizer que é você que tem que definir esse objetivo, você que precisa ter autonomia para dizer assim, eu vou fazer tal coisa, eu quero fazer tal outra. Quando você, por exemplo, trabalha de uma maneira em que as pessoas dizem para você o que você tem que fazer, um CLT ou um prestador de serviço, coisas assim do tipo, as pessoas é que dizem para você o que você tem que fazer, não é? Ah, eu preciso de uma página de vendas, eu preciso que você faça a minha casa, eu preciso que você troque o óleo do meu carro, não é? Você que diz para as pessoas o que elas precisam fazer. Quando a gente fala de você, para você ter o próprio projeto, não existe isso. Você é que precisa dizer assim, eu estou pensando em fazer tal coisa. Eu estou pensando em lidar com esse tipo de problema. Eu quero fazer um curso, eu quero fazer uma mentoria, eu quero produzir conteúdo de tal coisa. Você que diz.
né? As pessoas podem até te ajudar. Eu posso dizer assim, cara, eu acho que é melhor você ir por esse caminho, por aquele outro. Mas no final das contas, eu não posso te obrigar a fazer nada. É você que tem que fazer aquilo que você quer fazer. Um lado, então, da agência é você ser capaz de dar objetivos para si mesmo. Eu quero emagrecer, eu quero escrever um livro. Esse é o lado do desejo, de você colocar para si mesmo um objetivo. Mas do outro lado, nós temos a eficácia, no sentido de a habilidade para cumprir esse desejo. Então vamos pegar como exemplo assim, quero escrever um livro. Bom, esse é um desejo legal, um desejo bacana, mas querer escrever um livro é diferente de ser capaz de escrever o livro. Então, para ser capaz de escrever o livro, o objetivo que você deu, você precisa adquirir habilidades de escrita. Mas não só habilidades de escrita, você precisa ter habilidades de pesquisa. Depois você vai ter que ter habilidades de organização, habilidade de disciplina pessoal para escrever todos os dias, senão você vai levar 100 anos para escrever um livro, você vai morrer antes de terminar, que nem o cara do Game of Thrones. Você precisa de ajuda de outras pessoas para lerem seu livro, você vai precisar de ajuda de marketing para lançar seu livro, você vai precisar de uma capa. Então, existem muitas habilidades, não só sociais, e recursos financeiros também, aqui dentro de habilidades à disposição, né? Recursos financeiros e recursos de tempo que você vai ter que ter ou obter para atender o seu desejo. Então, a agência se compõe dessas duas coisas. Se você consegue dar objetivos, mas é incapaz de perseguir, você é um tipo de pessoa, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Se você tem os recursos, mas não sabe o que desejar, você é um outro tipo de pessoa. Então, a pessoa de alta agência, ela é capaz de ter uma autonomia de definir o que ela quer fazer e ser capaz de fazer aquilo que ela quer fazer. Na prática é só isso. Percebam que não é nada muito genial, mas é um nome interessante, um nome popular aí para a gente, digamos, medir o quanto a gente tem feito o que a gente quer fazer. O oposto de agência, então, seria, como está aqui, fazer o que se supõe que se deve fazer. Na prática, é aquilo, você faz aquilo que se espera de você, aquilo que você deve fazer, aquilo que é o normal fazer naquele nicho, aquilo que é comum, porque você não quer pensar muito sobre o negócio, você só quer que alguém diga para você fazer alguma coisa e você vai lá e faz. É isso. Perceba que não é ruim você, digamos, querer dar objetivos para si mesmo e ter eficácia, né? Adquirir habilidades para persegui-los de vez em quando, né? Assim, o que eu quero dizer é, você não quer discutir com a realidade o tempo todo, mas naqueles projetos pessoais, naqueles projetos em que você quer fazer alguma coisa que são significativos para você, como escrever um livro, quer dizer, ninguém pediu para você escrever um livro, você tem que ter agência. Então, quando eu, por exemplo, vou no mecânico, né, eu não quero ter muita agência a não ser levar o carro lá e resolver o problema, né? Ele que vai resolver o problema para mim, na verdade, né? Então, o que eu quero dizer é que a agência é uma capacidade geral, mas ela vai, digamos, ser enfatizada em alguns momentos, em outros ela vai ser mais apagada. Aqui a gente está falando daquela agência para fazer as coisas que você realmente quer fazer, ok? Então, o oposto de agência, quando você tem baixa agência, você se torna uma pessoa passiva, quer dizer, você só recebe coisas, e ineficaz diante dos problemas. Você não consegue resolvê-los, você é um coitado. Vamos colocar assim. Você é um coitado. Isso pode se manifestar nas menores coisas. Por exemplo, Rafael, mas essa aula pode ficar muito longa. Mas onde tem esse material? Mas ele não está abrindo no meu computador. Esse é um sinal de passividade e ineficácia. Quer dizer, tudo precisa acontecer para você e não você que faz acontecer. Tá? Então, definindo é mais ou menos isso que é a agência. Naquele vídeo as pessoas confundiam um pouco com competência e com talento, e não é bem isso. Por exemplo, ter competência, alta capacidade de agência, né, ter alta agência, não é a mesma coisa que ter competência. É você ser competente em saber qual é a sua competência, quer dizer, saber até onde ela vai, e ser competente em aumentá-la. Por exemplo, você chegar e falar assim, Rafael, você poderia escrever um livro de 500 páginas? Eu vou dizer assim, não consigo fazer isso agora. Eu tenho outras, não é? Eu tenho outras limitações, eu não consigo fazer. Mas eu posso conseguir. Perceba que essa é uma situação muito comum. As pessoas chegam e falam assim: você consegue editar um vídeo? Cara, eu não sei, mas eu posso aprender. Tá vendo que a pessoa é inteligente, ela tem agência em avaliar o que ela não sabe, mas ela tem, ao mesmo tempo, a habilidade de reconhecer que ela pode aprender. A pessoa incompetente ou de pouca agência,
ela não é só que ela é incompetente, refazendo a frase, não é só que ela é incompetente, é que ela é incapaz, ela é incompetente em avaliar a sua incompetência e incompetente em reduzi-la. Quer dizer, ela não sabe que ela é idiota, que ela é passiva, que ela é ineficaz, e ela também não é capaz de resolver esse problema. Então, a pessoa com baixa agência não é só que ela é incompetente, ela não consegue perceber o quanto ela é incompetente e, mesmo que ela perceba, ela não consegue corrigir. Então são coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. A agência é uma capacidade um pouco maior do que apenas ser competente. Da mesma forma, ela não é a mesma coisa que talento. Às vezes, e aí você começa aí a fazer o seu diagnóstico, tá? Às vezes, se você é uma pessoa com muito talento, quer dizer, você faz com alguma facilidade algumas coisas, mas você vive reclamando, você não consegue fazer o negócio acontecer, assim, tudo é muito ruim para você, você é excelente em perceber erros dos outros, mas péssimo em corrigi-los. Você, por exemplo, consegue perceber buracos no seu mercado ou aqui na criação de conteúdo do YouTube e tal, mas você não consegue atendê-los, você não conseguiria fazer melhor. Então, você é normalmente um gênio frustrado. Você tem sucessos pontuais, mas no fundo você acaba se rendendo ao sistema. Quer dizer, você se torna apenas uma voz de reclamão. O Substack é cheio de gente assim, por exemplo. São pessoas com muito talento, mas com pouca agência. Elas são incapazes de mudar a própria situação. Elas gostariam que a situação mudasse para que daí elas fossem valorizadas. Agora tá cheio de gente aqui publicando, então o Substack está se poluindo. Elas não entendem que elas não estão sendo lidas porque elas são ruins, porque elas publicam pouco, porque elas ainda escrevem mal, tá? Então você vira um gênio frustrado. Pessoas com alto talento, mas pouca agência. Pessoas com baixo talento e baixa agência é o pior tipo de pessoa, né? Porque é aquelas que, como nós acabamos de ver, são incompetentes em avaliar a própria incompetência e incompetentes em reduzi-la, se tornar pessoas mais competentes. Então, elas têm baixo talento e baixa agência. É um peso morto. A pessoa com alta agência e alto talento são aquelas pessoas que mudam o jogo. São assim, os gênios mesmo, não os frustrados, os gênios que fazem o negócio acontecer. Claro que isso varia de área para área, mas a gente está falando de grandes empresários, grandes artistas, autores, enfim, coisas assim do tipo. Então, no caso de empresas, né, são aquelas pessoas que transformam a equipe. Aquelas pessoas que, quando elas entram, elas mudam o ambiente converge. Lá no vídeo eu falo sobre isso, elas distorcem o ambiente. O negócio todo parece ser motivado, se sentir entusiasmado para trabalhar como ela, para chegar àquele nível. Isso acontece também quando você entra numa mentoria. Então, por exemplo, você entra na mentoria, que nem no caso do Copycraft, você entra lá, existem pessoas tão talentosas, pessoas com muita agência, e daí você se sente impelido, você se sente empurrado a fazer as coisas para se manter no mesmo nível, tá? É aquele negócio de você sentar na mesa, papapá, que você é a menor pessoa da mesa. A pessoa com baixo talento ou alta agência é o que a gente costuma ver na internet como aquela pessoa mediana, mas esforçada. Ela não tem muito talento nas coisas, tudo para ela vem de uma forma difícil, mas ela é determinada porque ela tem alta agência. Então, elas podem se tornar esses mudadores de jogo, no sentido de elas podem ter mais talento, mas a parte que realmente importa é a agência, porque vocês podem perceber aqui pelo gráfico que a pessoa com baixo desempenho, com baixo talento e baixa agência, ela é um peso morto, mas se ela se transforma uma pessoa muito determinada e esforçada, ela começa a fazer tantas coisas e focar em tantas habilidades, que ela desenvolve essas habilidades, ela ganha esse talento na marra, na força. Eu sou uma pessoa assim, tá? Não, eu não sou um mudador de jogo, mas eu sou uma pessoa determinada. Não tenho muito talento, mas eu sou uma pessoa com... Eu gosto de pensar que eu tenho agência, eu faço o negócio acontecer. Espero que você também seja assim. Outros aspectos importantes da agência, que também não estão naquele vídeo, da forma que está aqui, eu só estou desenvolvendo, mas, de novo, não precisa ir lá ver, depois você assiste. Os problemas são solucionáveis. Quer dizer, o problema, quando você está diante de um problema de agência, você entende que ele tem solução. É uma habilidade que você aprende de ver as coisas como problemas que você pode resolver. Vamos perceber como que isso é essencial para o que a gente vai desenvolver aqui. Então, quando você vê um problema, você quer saber, interessante, como que eu posso resolvê-lo? Beleza, como que eu resolvo isso? A pessoa com agência, ela não vê o problema como um obstáculo
impossível, invencível. É um problema que ela pode solucionar. Ela talvez não saiba como, ela talvez ainda não tenha os recursos, mas ela sabe que eles têm solução e ela vai obter algumas formas de pelo menos resolver esse problema, né, parcialmente. Então, por exemplo, a pessoa assim, cara, eu preciso fazer um conteúdo de vídeo, mas hoje eu não consigo, eu não tenho dinheiro para comprar uma câmera. Então, eu vou fazer com IA, eu vou fazer só voz narrada, eu vou fazer. Ela vai dar algum jeito, tá? Ela resolve o problema. Uma outra característica é que ela questiona a solução padrão. Então, se uma pessoa com baixa agência ela é passiva, quer dizer, ela ouve assim, você precisa postar 5 vezes por semana. Ela, tá bom. A pessoa com baixa agência, em geral, ela não questiona o porquê do princípio, ela não questiona por que os títulos têm que ser de uma forma, ela só aceita, ela só quer saber o que ela tem que fazer para obter algum resultado. Então, a pessoa agêntica, olha o nome aí, né? A agêntica, ela é assim, ela faz o negócio, mas ela entende que aquilo é uma opção entre outras. Quer dizer, e essa é uma forma de resolver o problema. Existem outras formas. Então, o caso do Copycrash, por exemplo, é vencer do seu jeito, né? Esse é o lema. No sentido de que é claro que as soluções que oferecem no mercado também funcionam. A questão é se elas funcionam para você. Assim, é claro que fazer canal sem aparecer funciona, é claro que fazer só conteúdo funciona, é claro que só fazer anúncio funciona, mas tem que fazer funcionar para você. Não é assim, não é simplesmente ver o negócio como uma solução final para todos os problemas. Ela sabe que aquilo é um problema entre outros e ela vai ter que explorá-lo até resolver o problema que ela quer resolver, tá? O outro aspecto importante é que o foco no objetivo e não na solução pré-definida. Em que sentido? Elas têm uma noção do efeito que elas querem e não necessariamente da solução, como a solução deve parecer. No sentido de, por exemplo, cara, eu quero construir um produto online, eu quero ganhar R$1 milhão online. Esse, digamos, seja o objetivo dela, o efeito dela. A solução que vai fazer isso acontecer é o que ela vai explorar. Assim, ela, no sentido de, ela não vai fazer a coisa mais complicada só porque parece a correta e nem a mais simples porque parece a mais rápida. Ela vai testar as que forem melhores. Ela está disposta a errar, porque, de novo, ela vê problemas como como elementos solucionáveis. Então, ela foca no objetivo e não na solução, em como a solução deve se parecer. Isso é muito comum no mercado digital, porque, por exemplo, as pessoas só compram alguma coisa se você colocar dinheiro do lado. Como aprender a fazer anúncios e fazer muito dinheiro com isso? Por quê? Porque na cabeça delas, se não tem dinheiro do lado, parece que o negócio não é para fazer dinheiro. Se a página de vendas não é a página de vendas com alta conversão, ou se não é uma copy que vende, ela acha que o resto das outras não é para vender. Então, as pessoas com pouca agência, elas precisam de mais explicações, elas precisam que as consequências estejam na comunicação ao lado das promessas. Você tem que colocar com muita clareza o que acontece. Ah, não, isso aqui é uma faca que é afiada e daí uma faca que corta pão. Você tem que fazer isso. A pessoa com alta agência, ela tem um objetivo e não necessariamente em como a solução deve se parecer. Isso vai ficar muito claro daqui a pouquinho quando a gente falar de outras habilidades, tá? A principal delas, eu acho que é essa aqui, que é a desempacotar. O termo desempacotar vem do Christopher Alexander, que o termo original, na verdade, é unfolding. Unfolding, no sentido de desempacotar, é porque uma característica da pessoa com agência é que ela tenta, quando ela vê esse conceito agrupado ou abstrato, como por exemplo trabalho, salário, alguma profissão específica do tipo copywriter, criador de conteúdo, ela começa a decompor o problema. Então, pensa só, quando você recebe um presente, digamos que eu vou falar assim, você vai receber um presente hoje. E quando você não sabe o que é, né? Quando você recebe a caixa do presente, você vai tentar o quê? Abrir o presente, desempacotar o negócio para saber o que é e como faz, né? Então você tira o papel, você abre a caixa, você começa a ver do que o negócio é feito. Isso porque você está agindo como alguém com agência. Quando você não tem agência, a sua impressão é, cara, o que eu faço com isso? Mas onde eu coloco tal coisa? Então, quando eu apresento um conceito para você, como ganhar dinheiro online, ou se tornar um gestor de tráfego, ou um criador de conteúdo no YouTube, na sua cabeça isso vem tudo junto e agrupado. Você não consegue decompor em partes, do tipo, você vai ter que escrever thumbnail, você vai ter que gravar roteiro, você vai ter que, sei lá, fazer um monte de coisa. Né? A pessoa com agência, ela consegue decompor o negócio e analisar as partes para saber aquilo que encaixa para ela.
Ela está vendo, por exemplo, essa aula, ela está pensando assim, eu sou assim, não sou assado, eu estou buscando situações em que isso se encaixe. Ela começa a decompor os conceitos, a desempacotar os conceitos. A pessoa com pouca agência não é assim. Você precisa dar o contexto específico no qual aquilo vai ser aplicado. Você vai pegar esse negócio que eu estou ensinando para você e você vai aplicar nesse contexto aqui. Não pensa muito. A pessoa e aí, claro que isso contraria os princípios anteriores da agência, tá? Mas é assim que funciona. A gente vai perceber que a habilidade de você desempacotar coisas, desmembrar as coisas, é uma das habilidades mais importantes no processo de entender problemas, tá? A outra coisa, que talvez seja um dos aspectos mais importantes no caso da internet, é você não tem medo de parecer estúpido. Quer dizer, as pessoas com agência, elas tendem a ver a realidade de uma maneira pouco sentimental. Quer dizer, ela quer saber como as coisas funcionam, ela tem um desapego em relação aos resultados, no sentido de, tudo bem, isso é só um problema que eu posso resolver, tá vendo? Esse é só um obstáculo, esse é só um revés, eu consigo resolver isso daqui. E elas têm essa, digamos, autogestão emocional, quer dizer, elas aceitam as emoções negativas. Percebam que isso aqui vai ser bem importante daqui a pouco, porque uma das coisas que as pessoas mais falam é assim, parece que eu não consigo focar nas coisas. Parece que para os outros, fazer o projeto dos outros é mais fácil. Porque quando eu vou fazer para mim, eu não sei o que fazer. É verdade. É assim mesmo que funciona. É mais fácil fazer para os outros. E ter foco é doloroso, porque significa que você está sacrificando algo que é importante também. Você entendeu? Se as duas opções não tivessem vantagens e desvantagens, não teria nenhum sacrifício, né? Seria muito fácil. Quer dizer, a outra opção só tem coisa ruim, a outra tem só coisa boa. Você está em dúvida no quê? Né? Então a dúvida, esse desconforto emocional que você sente na hora de escolher, é natural e é normal. Eu não gosto quando as pessoas tentam fazer parecer que o negócio não é doloroso, que não é difícil. Claro que é difícil. Você entendeu? É por isso que focar é difícil, senão todo mundo faria. Então, focar de fato significa dizer não a alternativas que são dolorosas. Mas as pessoas com agência, elas toleram aquilo. Quer dizer, olha, eu vou perder isso, ou talvez eu não consiga mais voltar para esse lugar aqui, mas fazer o quê? É isso, é assim que as coisas são. Eu vou tentar fazer o melhor com essa opção que eu escolher pelos próximos 3 ou 6 meses. Sabe, é assim que funciona. Fazer, por exemplo, um curso de faculdade significa não fazer outros 300. E você nunca vai saber como eles vão ser. É doloroso saber disso? É doloroso, é difícil. Mas como teria sido sua vida se, em vez de arquitetura, você tivesse feito farmácia? Talvez você nunca saiba. Tá? E é assim que funciona mesmo. Né? Bom, o outro aspecto, então, é essa aceitação da realidade de desapego, mas é basicamente isso que eu acabei de falar. Só estava com outro nome. O outro é o sacrifício, o foco em valores. A gente vai perceber que as pessoas com agência, muitas vezes, se necessário, elas aceitam um sacrifício não convencional e até humilhante de maneira temporária. Então, o Werner Herzog, que é um diretor, ele aceitou morar com a mãe até os 31 anos para fazer filmes. Porque não tinha dinheiro, todo o dinheiro que ele economizava era para fazer filme. Isso pode soar como esquisito para muitas pessoas hoje que têm uma noção meio soberba da vida, né? Quer dizer, morar com a minha mãe é tão humilhante, ou assim, não ter filhos até tal idade é tão imaturo. Mas a verdade é que se você tem algum objetivo, o sacrifício que você faz sentido. Tá? Se ele é temporário, no sentido de eu estou morando com a minha mãe não porque eu tenho medo da vida, mas porque eu quero fazer esse filme que é a coisa mais importante para mim. Então, às vezes você aceita algo que é humilhante, algo que é desconfortável, a fim de financiar esse sonho maior. Então você aceita um emprego zoado, você vai trabalhar no Lava Jato para estudar mais. Eu já trabalhei no Lava Jato, tá? Para trabalhar mais, pegar esse dinheiro e investir em outro lugar, tá? Então esse é um tipo de sacrifício se for temporário e a favor de algo maior, tá? Isso aqui também é basicamente a mesma coisa, tá? A última, depois vocês podem ler isso aqui, vai ficar disponível para quem é assinante da newsletter. Então, o último aspecto, antes da gente passar para os problemas, né? O penúltimo aspecto é o feedback rápido, no sentido de que a agência, as pessoas que têm agência, elas querem testar as coisas rápidas.
rapidamente, né? Então, se você aprendeu uma coisa nova, se, por exemplo, você está vendo essa aula, você vai querer colocar alguma coisa em prática, você vai querer fazer o seu projeto em seguida, você vai querer, enfim, comprar aquele curso que você está enrolando, você vai querer comprar aquela roupa que você viu e está em promoção, você vai querer, sei lá, você vai querer fazer alguma coisa, você quer ter um feedback rápido. Eu já falei disso em outras aulas, então, eu já trabalho no mercado digital há muitos anos, então a gente viu não só nos meus projetos, mas nos projetos de outras pessoas, como elas enrolam para tomar algumas decisões óbvias. Então, às vezes o negócio custa R$ 50. Ela quer, ela fica fazendo milhares de dúvidas, assim, eu não sei, será que é para mim? Isso aqui, cara, compra, não gostou, pede reembolso e segue a vida. É isso, sabe? Então você fica com aquele negócio ali alimentando, comendo energia mental, assim, cheio de dúvidas para saber se aquilo é ou não é para você, enquanto o único jeito de você saber se é para você é comprando. Qualquer outra coisa que você pense, se você tem o dinheiro, qualquer outra coisa que você pense em relação ao curso, em relação à sua decisão ali, é inútil. Não vai te dar mais informações. Então, leve isso em consideração. O feedback tem que ser rápido. Quero, achei que é para mim, tenho dinheiro, compro. Não gostei, devolva. Acabou. É assim que normalmente funciona para uma pessoa com agência. E a última coisa, a última característica do aspecto da agência é que a gente vive no modo multiplayer. Quer dizer, a gente vai ver aqui que a solução, a solidão criativa, ela é importante para todo mundo que trabalha com ideias. E todo mundo no mercado digital trabalha com ideias de produtos, ideias de conteúdos e coisas assim do tipo. Mas também fora do mercado digital, claro. Mas a ideia de você, digamos, ser solitário, não é de você fazer as coisas sozinho. A ideia é que você tenha o hábito de, digamos, ter um tempo para pensar a respeito de si mesmo, mas saiba que há outras pessoas para te ajudar. Como que você pode visualizar isso? Quer dizer que digamos, vai se envolver com os seus problemas, com os seus objetivos. Você vai estudar a respeito do negócio que você quer construir ou do tipo de conteúdo que você quer fazer. E então você vai trocar ideia com outras pessoas para que elas te ajudem, não é? Você vai usar o mundo social para alcançar os seus próprios objetivos em vez de ser dominado por ele. Quer dizer, olha, eu quero fazer um canal que seja desta forma aqui. Eu preciso de ajuda para pensar melhor como estruturá-lo. Olha como é diferente de me diga o que eu tenho que fazer. Como que eu faço para ganhar? Você está vendo que a sua falta de autonomia significa que eu tenho que dizer para você o que você deve querer, o que você tem que fazer. Nesse sentido, você vai ser dominado pelo mundo social, no sentido de que você vai fazer aquela coisa que parece mais conveniente, mais fácil e que está, enfim, bombando aí, sei lá. Você nunca vai fazer algo que você quer fazer mesmo, tá? Então, claro que, enfim, cada um vai decidir por si só se isso é valioso ou não. Mas a ideia é que o modo multiplayer de jogar a internet é esse. Você tem um projeto, você encontra pessoas que também tenham coisas parecidas e daí vocês juntos decidem, mas você já chega com algo. Então, por isso que a solidão criativa é no sentido de não é você ficar sozinho, isolado do mundo, é que você tem que ter um tempo para pensar nos próprios projetos, para explorar os próprios projetos. Então é muito ruim, eu que trabalho com mentoria, é muito ruim quando a pessoa chega e ela não tem a menor ideia do que ela quer fazer. Assim, ela tem uma aspiração, e que pode ser isso, pode ser aquilo. Você não consegue ajudá-la, porque não tem forma o objetivo dela. Você que tem que dar o objetivo para ela. E é muito ruim, porque talvez você não tenha lido muito bem a pessoa, talvez ela mesma vá por um caminho que não seja aquilo que ela conseguiu expressar naquele momento, e aí todo mundo fica mais ou menos infeliz com o processo. Quando a pessoa já chega assim, cara, eu faço isso, eu vendo aula de alemão, eu sou um professor assim, eu quero que o negócio. Olha só, ficou muito mais fácil, porque agora eu já sei para onde você quer ir e mais ou menos já tenho uma noção do que você tem que fazer. Agora, eu tô com um projeto assim, eu tô pensando em fazer tal coisa, não sei se eu publico. É muito difícil, porque vira uma terapia para que a pessoa consiga decidir. Mas seja como for, você precisa dessas pessoas. Você precisa das pessoas na internet. Não fica com essa ideia de sumir por 6 meses e voltar como um lobo, né? E não é assim que funciona há muito tempo, tá? Então você não vai conseguir sozinho, ok? E a gente chega na segunda parte, quer dizer, como resolver problemas, já que o objetivo é esse, como resolver problemas. Então, agora que a gente já deu uma introdução sobre agência, desenvolver, na verdade, conceitos, como que você resolve um problema? Então, se você é uma pessoa com alta agência, você quer desenvolver isso, o primeiro passo não é tentar resolver o problema. Eu sei que
talvez você ficou a impressão de que se é uma pessoa com agência, você é aquela pessoa que, pá, né, ela vai pegar o negócio e vai resolver em 5 minutos e tal. Às vezes isso acontece. Mas, a depender da complexidade do problema que você está lidando, você precisa de tempo. Você precisa estudar mais. E aí, de novo, a gente volta para aquela primeira característica da pessoa com agência. Ela é boa em avaliar a própria competência e é boa em aumentar essa competência. Então, ela vai olhar para o problema e falar assim, cara, eu não consigo resolver isso agora, eu preciso de tempo, eu preciso pensar um pouquinho, eu preciso pesquisar melhor antes de dar uma resposta. Gente, eu sei que no mercado digital as pessoas são muito soberbas, elas não gostam de falar que elas não sabem das coisas, né? Elas não gostam de, inclusive, falar que elas pegam referências e influências de outros lugares, porque elas não podem parecer que elas precisam de alguém, né? Então, dentro do mercado digital, as pessoas não gostam de falar isso, mas eu falo isso várias vezes. Cara, eu não sei. Nunca lidei com esse problema. Eu preciso de ajuda também. Eu vou perguntar para alguém. Vou estudar mais, mas eu não tenho uma resposta para o seu problema agora. Já fiz isso várias vezes, já fiz ao vivo, eu não tenho medo disso daí. Porque qualquer outra coisa, eu fingi que eu sei. E aí a pessoa vai se ferrar. E depois ela vai botar a culpa em mim. Então, a questão é, para nós resolver um problema significa entender o contexto da pessoa antes de dar uma solução para ela. Então, o Christopher Alexander, ele tem um termo que acabou sendo adotado pelo mercado financeiro como Form Context Fit. A gente adotou como Market Fit, mas o termo original era mais amplo. Basicamente a ideia de que um bom design é algo que tem uma forma, uma solução e se encaixa perfeitamente num contexto. Então, por exemplo, uma luva é uma solução para proteger a sua mão. Então, é uma solução simples, perfeita, né? Então é uma forma perfeita que se encaixa no contexto. A luva é perfeita para, por exemplo, ela foi feita para entrar na sua mão. Ela já não é uma boa solução para entrar na sua cabeça ou para entrar no seu pé. Então a solução é boa, mas o contexto é ruim. E muitas vezes, quando nós tentamos resolver problemas, nós tentamos fazer exatamente isso. A gente fica muito mesmerizado, medusado, intimidado, petrificado, ou seduzido, como você quiser colocar, pela solução, porque ela parece top demais, mas o nosso contexto não permite aquilo, não se encaixa naquilo. É como quando você, por exemplo, vai, aqui eu dou um exemplo, né? Você quer comprar uma jaqueta de couro, porque você quer parecer estiloso. Essa é a forma, essa é a solução. O resultado que você vai ter, normalmente, é um resultado ruim, se você não tem um contexto, um estilo, quer dizer, outras peças do guarda-roupa, que se encaixem dentro da jaqueta de couro como algo legal. Você está tentando colocar a luva no pé. Então, não é que tem um problema com a luva, entende? O problema é o que você está fazendo com ela. Então, a ideia aqui, normalmente acontece no Brasil, né? No Brasil, boa parte do país não faz frio, então você compra um sobretudo e você vai usar ele uma vez, ou você não vai usar com nada, vai usar com regata embaixo, porque você não tem o contexto para aquela solução. Essa talvez seja a habilidade, assim, se você tiver uma coisa para extrair dessa aula, se quiser parar o vídeo agora e jogar bola, esse é o momento. Para e começa a pensar, cara, o quanto isso é importante. Quer dizer, em vez de você tentar buscar a solução, você tentar entender o contexto. Em vez de você tentar falar assim, eu quero fazer um lançamento pago, o que é uma solução. Qual que é o problema? O contexto, quer dizer, se encaixa nesse produto esse tipo de solução? Se encaixa para esse tipo de especialista essa solução? Gente, a maior parte dos meus erros foram por causa disso. Querer encaixar a solução em vez de entender o contexto no qual ela vai ser encaixada. De novo, pegar a luva é perfeita, bonita, legal, mas não está no conceito legal. Eu estou querendo colocar na cabeça. Não vai funcionar bem. Então, ao desenvolver, né, um projeto, um curso, papapá, não tenta pensar na solução, mas tenta pensar em entender o contexto. E aí, naturalmente, as melhores soluções começam a surgir. Porque agora você sabe qual que é a força e qual que é a fraqueza de cada um daqueles problemas. Então, algumas pessoas, por exemplo, às vezes falam para mim, eu tenho que produzir conteúdo. Você fala assim, cara, ajuda. Mas eu não gosto, eu não gosto de aparecer. Então o seu problema é com a sua imagem. Vamos pensar então numa solução que você não precise aparecer? Tá vendo que assim, você vai lidando, em vez de você falar, você precisa aparecer. Claro que é vantagem você aparecer, mas se a pessoa só vê desvantagem nesse momento, vamos tentar pegar as desvantagens dela e transformar em algum tipo de vantagem. Depois, quando ela conseguir mais confiança, a gente joga ela para o outro lado. É assim que funciona, gente. Parece boboca, mas a gente se esquece disso quando começa a trabalhar com muitas pessoas e num ritmo de velocidade muito alto. A gente quer, assim, sempre dar as soluções que a gente normalmente tem para todo mundo, tá?
Então, é claro que isso tem uma vantagem de escala, no sentido de que a solução que eu tenho é essa, cada um pega e faz o que quiser. Mas, ao mesmo tempo, isso causa muitos problemas, tá? Bom, então, no caso de empreendedor, isso é muito comum, né? A pessoa fala assim, vou lançar um aplicativo. Sim, sem nenhuma, sabe? Eu tenho a vontade, tá vendo? Ó, agência, a pessoa tem a vontade, ela tem um desejo, eu quero lançar um negócio. Mas ela não tem habilidade para ler o contexto e às vezes nem para fazer o aplicativo. Então, ao invés de você vou lançar um vídeo, começa a pensar no contexto do usuário. Você começa a mapear situações antes de criar a forma final. Então, se você, por exemplo, vai criar um infoproduto sobre investimento, começa a pensar se o seu público é um iniciante, se é um cara avançado buscando diversificação. Assim, a ideia, e para quem produz conteúdo isso é muito ruim, é que quando as pessoas rejeitam seu curso, pedem reembolso, a sua impressão é achar que o seu curso é ruim, ou que você é ruim, que é pior ainda. A pessoa está rejeitando você, você é burro, você é feio, você é chato. Mas no fundo é assim, a pessoa, na maior parte das vezes, está dizendo assim: eu acho que eu não vou aprender com essa pessoa. Acho que eu não estou no ritmo dela. Eu acho que eu preciso de um negócio mais assim. Ela está em busca de uma solução, ela está em busca de outra solução e não se encaixa no contexto. Então, quando você começa a perceber as coisas dessa forma, você fica mais desprendido dessas coisas, que é um traço de agência. Tá? Porque é isso, o mesmo curso nunca funcionaria para os mesmos tipos de públicos. Né? Então, aqui tem alguns outros exemplos, eu vou passar aqui por eles, depois você pode ler o material para você ter mais detalhes. Mas a ideia é mais ou menos essa, de que a gente começa pelo contexto e não pela solução. Como pessoas de alta agência, é isso que você tem que fazer. Como devo saber onde focar? Então, quando eu fiz essa pergunta no Instagram, muitas pessoas falavam assim: eu não sei o que fazer, eu não sei exatamente onde focar. Então, vamos deixar bem claro uma coisa. Quando você não sabe onde focar, a primeira pergunta que você faz é: eu tenho alguma alternativa? Assim, só isso já deveria liberar você de vários problemas, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, ai, eu não sei se eu devo focar nisso ou naquilo, né? E aí, quando você começa a conversar com ela, você percebe assim, ou ela tá falando da mesma coisa, ela acha que são duas opções que não dá para combinar em uma só. Ela acha que é um problema que só tem que ser resolvido em partes, não dá para você juntar aquilo, sintetizar aquilo. Ou ela acha que ela tem opção. Sim, eu acho que eu recebi uma pergunta que era assim: a pessoa queria gravar o curso, mas ela tinha dificuldade de falar com a câmera. E é normal que você tenha essa dificuldade. Eu tenho dificuldade até hoje, porque a câmera não é uma pessoa, então eu não tenho um feedback dessa pessoa. Então eu não consigo olhar para ela e trocar essa ideia. Quando você estiver assistindo essa aula, você não está falando comigo e nem me ouvindo do jeito que você me ouviria se a gente estivesse conversando. Eu tento reproduzir isso, mas é muito difícil. E ao mesmo tempo a gente acaba perdendo, divagando às vezes. Eu coloco material só para não devagar. Eu sei que é muita coisa, então eu preciso ficar restrito aqui ao conteúdo. E mesmo assim, às vezes eu faço comentários assim, longos parênteses que acabam me perdendo dentro do conteúdo. Às vezes as pessoas não notam porque elas acabam fazendo isso, sei lá, vendo um almoço, né? Eu acho que eu vou começar a fazer vídeos, né? Que são assim, vídeos para você ver no almoço, vídeos para você ver na academia, para ser um tempo específico que você consiga ver o vídeo, né? Porque às vezes é 2 horas, é difícil a pessoa almoçar por 2 horas, né? Ó, tá vendo que eu fiz um longo parênteses? Mas a dúvida que a pessoa tinha não dava para ser resolvida de outra forma. Você precisa gravar. Qual a alternativa que você tem? Pensa assim, qual a alternativa que você tem? Ah, eu quero gravar um curso, mas eu tenho medo de gravar, de aparecer. Eu acho que eu fico burro. Qual que é a sua alternativa? Não gravar? As suas alternativas são praticar, mas não precisa postar. Né? Quer dizer, você pode praticar aquilo, mas você não precisa necessariamente postar o conteúdo. Você pode praticar. Você pode, digamos, tá vendo? Assim, tô pensando em soluções que a pessoa possa ter, né? Mas é muito improvável, assim, que você não tem muitas alternativas. Você vai, sabe, é isso que você tem que fazer, cara, né? Então, a questão é, comece a pensar se você tem alternativas em relação a como resolver o seu problema. Por exemplo, eu quero escrever um livro, mas eu não quero aprender a escrever, percebe? Então pede pro ChatGPT, você não vai escrever o livro, tá? Às vezes você quer ter um livro com o seu nome encapado. Ó, essa é uma questão de desempacotar. Você não quer escrever um livro, você quer ter o prestígio de ser visto como autor. Então, tanto faz quem escreveu o seu livro, entendeu? É diferente de quem quer ser um autor, que a pessoa quer ser a pessoa capaz de escrever livros. Então, essa é uma habilidade de desempacotar, de unfolding, tá? Mas comece a se perguntar se você tem alguma alternativa.
Só isso já, às vezes, já libera a sua mente assim, cara, na verdade, eu não tenho outra alternativa. Se eu quero fazer isso, eu tenho que passar por isso. Então, se você quer escrever um livro, você tem que aprender as técnicas de escrever um livro. É simples assim. Então, tem uma citação famosa do Steve Jobs, que o John Ive diz que ele comentava com os funcionários. Né? Então, ele diz assim, uma das coisas que o Steve Jobs me dizia, porque estava preocupado que eu não estivesse focado, ele perguntava, quantas coisas você já disse não? Então, tem essa ideia do foco é dizer não, é do Steve Jobs. Eu dizia que tinha dito não para isso, e eu dizia não para aquilo. Mas ele sabia que eu não estava interessado em fazer essas coisas. Não havia sacrifício em dizer não para essas coisas. Essa é a parte importante, presta atenção. Foco significa dizer não a algo que, com cada osso do seu corpo, você acorda, você acha uma ideia fenomenal, acorda pensando nisso, mas diz não porque está se concentrando em outra coisa. Então, dizer não, ter foco, é não dizer não para as coisas estúpidas, coisas que você já não daria muita importância mesmo. É para as coisas que você acha que são legais, que seriam, sabe, projetos muito bons, que seriam conteúdos muito bons, produtos muito legais. Gente, eu tenho uma lista de cursos e conteúdos que eu adoraria fazer, mas que agora seriam fugir do meu foco aqui na construção do meu negócio digital. Coisas assim, coisas que eu tô adiando há mais de anos, tá? Então, ter foco significa isso. Significa dizer não para coisas que você não conseguiria. O caso do word building, por exemplo, é um negócio que eu já penso há muitos anos. Só recentemente que eu consegui fazer uma imersão sobre isso. Se você não viu, você perdeu. Mas só recentemente que eu consegui fazer uma imersão sobre isso, porque eu acho que encaixou dentro daquilo que eu estava desenvolvendo e eu tinha um público que já estava mais preparado para esse tipo de discurso em comum. Mas perceba que demorou para fazer isso. Então, a ideia aqui é que você comece a pensar se você tem alternativa e se essa alternativa é algo com valor. Eu falo numa aula do Copcraft que ter uma estratégia, eu aprendi isso também com, né, o Playing to Win, que é um livro sobre estratégia. Ter uma estratégia significa avaliar duas alternativas que são igualmente boas, até certo ponto. São decisões difíceis. Então, quando você decide ir por um caminho, você decide não ir por outro. Porque essa é a estratégia. Essa estratégia pode dar ganhos bons ou ruins, mas a outra também poderia dar. Por isso que ter estratégia significa ter agência, porque é a capacidade de tomar as decisões difíceis. Um conceito, uma forma de você começar a pensar nas coisas que você precisa focar é entender que o foco que nós temos nas coisas, nas habilidades, nos nossos projetos, eles podem ser divididos entre explorar e focar. Quando você explora, você quer testar coisas. Testar coisas significa testar hipóteses. Por exemplo, eu passei muito tempo testando textos diferentes, temas diferentes, formatos diferentes. Alguns foram bons, outros foram ruins. Os que foram bons, eu foquei. E os que foram ruins, eu parei de fazer. Quando você começa a explorar, você tem vantagens e desvantagens. E é muito difícil que você só faça um ou só faça o outro. De novo, para focar você tem que ter alternativa, senão é só a opção comum, né? Se você não tem alternativa, não tem foco nenhum, é só o que você pode fazer. Então, explorar envolve testar diferentes nichos, serviços e abordagens para descobrir o que realmente funciona no seu mercado. O que realmente funciona para você como habilidade, enfim, aqui você extrapola para aquilo que você queira fazer aí. A vantagem é você encontra nichos mais lucrativos, você descobre oportunidades ocultas, você valida uma demanda real, você desenvolve múltiplas competências. Por exemplo, eu decidi fazer todos os meus materiais sozinhos. Eu precisava entender quanto tempo levava, eu precisava entender. Muitas vezes eu penso fazendo material, então eu não conseguiria delegar aquilo para a pessoa, porque a pessoa ia pedir o material, mas eu não tinha feito o material. Eu preciso escrever e eu sou uma pessoa meio visual, então eu gosto de montar o material para saber como que ele vai ficar. E aí chegou um ponto que eu falei, cara, esse material não está perfeito. Claro que um designer faria muito melhor, mas está aceitável para esse momento e eu vou testar isso aqui, tá? A desvantagem de você só explorar, por exemplo, você se tornar um explorador, só vou fazer coisas, só vou testar coisas, é que você vai ter uma receita, um faturamento bem inconsistente. É normal que seja assim, porque você vai testar uma coisa, ela pode dar certo ou pode dar errado, você não sabe, você está testando, né? E aí, talvez isso seja doloroso para você. Então teve, por exemplo, no ano passado, um mês que eu lucrei R$ 8.000, que é um faturamento baixo para mim. E aí eu tinha testado coisas erradas. No mês seguinte, eu voltei a fazer algumas coisas. E aí meu faturamento, meu lucro líquido, foi para 188 mil. Tá vendo que para algumas pessoas isso seria a morte.
Né? Você ter essas inconstâncias de negócio. Mas se você quer explorar, se você quer ter agência, se você quer ter o seu negócio, é isso que vai acontecer com você. Toda promessa de lucros constantes e ter previsibilidade é meio falsa, tá? É meio falsa, porque você não tem o controle total de todas as circunstâncias. Tá? É claro que você pode dizer assim, não, no mês seguinte você faturou, sei lá, 150, 30 mil reais a menos, mas ainda é muito legal, né? E você pode dizer que sim, mas mesmo assim existe uma inconstância, percebe? É uma inconstância que todo empreendedor tem. Você, raramente, se não nunca, vai ver assim, ó, 100 mil todo mês, ó, como se fosse um CLT. Isso não vai acontecer, tá? A outra desvantagem é que isso dilui a sua energia e recursos, porque você fica testando muitas coisas. Você pode confundir o seu posicionamento, porque você faz um vídeo sobre uma coisa, um vídeo sobre outra. Eu fiz bastante isso no começo e faço até hoje. Você demora para se especializar. Então, isso leva um tempo, porque focar é de fato concentrar os seus recursos numa direção. Então, explorar, eu acho que é uma habilidade, uma atitude que você tem que ter no começo de qualquer jeito. Você vai, digamos, você começou agora, né? Então você está vendo qual projeto você quer fazer. O início você não tem muitas alternativas a não ser explorar. Então, você, como uma pessoa de agência, vai dizer assim, cara, eu vou fazer algumas hipóteses, por exemplo, eu acho que as pessoas podem querer vídeos de 3 horas no YouTube. Você faz uns 4, 5 vídeos assim em 2 meses e você vê o que acontece. Foi bom? Foi ruim? Foi ruim. Então para de fazer e tenta fazer de 2 horas. Foi péssimo. Aí tenta fazer de uma. Se você vai testando, aí você está explorando. Você vai descobrir coisas novas sobre você, coisas novas sobre habilidades que você precisa reunir, desenvolver, pessoas que você precisa reunir para que o negócio dê certo. É assim que funciona. Você precisa estar aberto a testar no começo, a explorar. O foco, ele também tem desvantagens. As pessoas gostam de falar, nossa, focar é tudo de bom, né? Ele também tem desvantagens, principalmente se você focar muito cedo. Se você não tem nenhuma habilidade, você vai focar no quê, né? Você não tem outra alternativa. Então, investir em foco, né? Normalmente você tem várias vantagens. Né? Então, você maximiza a receita conhecida. Então, por exemplo, que nem no meu caso, eu sabia que fazer certas coisas geravam certos resultados para mim. Então, eu só dobrei a aposta, só fiz mais daquilo. Você desenvolve autoridade no nicho, você fica conhecido por fazer aquilo. Você cria sistemas mais escaláveis e você atrai clientes mais premium porque eles veem que você é muito bom naquilo. Você cria uma reputação em torno de algumas habilidades. Mas isso só é possível porque você explorou, né? Você explorou o que você consegue fazer e onde você é melhor. É difícil você fazer isso no começo. Então, por exemplo, se você se foca muito cedo, você pode perder nichos melhores, você vai saturar aquele mercado às vezes, você vai ter a dependência de um canal apenas, porque você só quer fazer uma coisa de um só jeito, você é muito vulnerável à mudança, quer dizer, você só sabe fazer uma coisa. Então, lembra que as pessoas, por um tempo, vendiam produtos do tipo fazer caixinha de perguntas, né? Fazer a pergunta na sua caixinha de perguntas. Olha que a questão, né? Quer dizer, é basicamente uma consultoria que a pessoa poderia vender, né? Porque no fundo é isso, quer dizer, você pode mandar pergunta para você mesmo, mas você quer que outra pessoa mande porque você quer ver como que outra pessoa te vê, que é uma consultoria, né, cacete? Então, a ideia aqui é que a pessoa poderia ter organizado em torno de consultoria, que é um serviço muito melhor, de muito mais valor do que fazer perguntas na sua caixinha do Instagram. Então, a ideia aqui é que focar normalmente, a pessoa que precisa de foco, são pessoas com alternativas. Então, em geral, são pessoas com mais habilidades, pessoas com mais recursos. E elas, assim, cara, entre essas daqui, qual que eu devo escolher? É como se ela abrisse uma caixinha de ferramentas e falasse assim: qual arma você acha que eu devo usar aqui? A pessoa que não tem esses recursos, ela tem que explorar, porque ela não tem nada para desenvolver, para escolher. Né? Ela não tem nem dúvida a respeito do que fazer. Então, se você estiver com esse problema de foco, primeiro você começa a pensar nas suas alternativas. O que você pode fazer? Se você tem um problema de habilidades, quer dizer, eu não sei o que dá para fazer, eu não sei qual produto vender, então você tem que explorar. Você precisa começar a pensar em coisas novas, em coisas diferentes, tá? Você pode até achar que, e assim, eu acho que existe uma crítica muito comum em relação à curiosidade, né, de que ser curioso é um negócio ruim, é um negócio difícil, mas a curiosidade tem muito a ver com a exploração, porque assim, você só vai conseguir pensar em algo novo e legal se você for curioso, porque você precisa ser curioso para explorar, pensar em novas ideias, novos autores, novas estéticas, enfim.
Só que para você chegar lá e trazer essas coisas novas, vai parecer esquisito, vai parecer estranho e vai parecer que você está perdendo tempo. Então, você tem que aceitar que você só vai encontrar algo interessante se você aceitar perder alguma coisa, inclusive tempo, dinheiro. Se você não é uma pessoa capaz disso, você raramente vai ter essa capacidade de exploração que a gente está comentando aqui. Você normalmente vai fazer aquilo que você deve fazer, que é um traço de pessoas com pouca agência. Elas fazem aquilo que já se espera que seja feito, tá? Ela segue o mercado, ela segue a tendência. E tá tudo bem, várias pessoas que têm sucesso assim, tá? Mas você precisa saber se é isso que você quer, se é isso que vale a pena para você. Então, o objetivo aqui é você só pensar nisso, né? Explorar demais, você nunca vai colher esses frutos. Se você explorar de menos, você pode se prender em algo medíocre por foco. Tá vendo como o foco pode jogar contra você? Então, o ideal é explorar mais no começo. Se você não faz a menor ideia do que fazer, do que dá para fazer, principalmente no seu projeto, você tem que explorar o que já foi feito, quem que já fez, fazer um benchmark, né? Ler sobre o assunto, quais são as habilidades. Você entra na mentoria, entra num curso, você começa a estudar sobre o que dá para fazer. E aí você começa depois, a segunda etapa, a reduzir a aleatoriedade e focar no que parece ser mais interessante para você naquele momento. É assim que funciona. Então, o foco serve para você atualizar os seus modelos mentais, testando hipóteses. Não é? E você faz isso de que forma? Lendo autores que sabem mais do que você, fazendo curso de pessoas que fazem mais. É assim que funciona. Você precisa atualizar o modo como você tira conclusões do mundo. Então, uma coisa muito louca, né? Quando a pessoa começa a entrar na internet, ela entra na internet, ela acha que a função dela é recriar a história da consciência humana como se fosse num funil. Então, por exemplo, você precisa fazer um conteúdo topo de funil para as massas. Significa que você precisa fazer uma linguagem simples, acessível, né, assim, que todo mundo possa entender. Só que presta atenção, todo mundo pode fazer isso. Todo mundo sabe fazer isso. Então significa que é onde tem mais competição no planeta. Né? Fazer a coisa massificada. A mídia de massa, inclusive, é a melhor de todas em fazer isso. Né? Então a pessoa vem com essa hipótese, tipo assim, eu preciso fazer um conteúdo que seja do mais simples ao mais sofisticado, tá? Mas não é bem assim que o negócio funciona, tá? Existem outras alternativas em relação a esse modelo, mas você só vai saber disso estudando. Fazer experimentos com hipóteses, né? Quer dizer, pensa só, você precisa começar a colocar assim, se eu tentar fazer X, eu espero que aconteça Y. Vamos ver se isso aí acontece? Então, por exemplo, se eu fizer 4 vídeos no YouTube de 1 hora por semana, eu espero que as minhas horas assistidas aumentem bastante. Eu espero que eu consiga 1.000 inscritos em 2 meses. Eu espero que. Eu não sei, você vai colocar a hipótese que esteja alinhada com o objetivo que você quer. Então, é assim que funciona. Eu vou fazer uma nota no Substack todos os dias por 2 meses e vou ver o que acontece. Eu espero que aumente meus inscritos em 200%. Alguma coisa, tá? Do contrário, você vai sentir essa... Tipo, pra que eu tô fazendo isso mesmo, tá? Então, o objetivo aqui é quebrar modelos mentais ultrapassados. Quer dizer, você acha que as coisas não funcionam de uma maneira, mas ao testar você descobre que elas podem funcionar sim. As pessoas me diziam assim, quando eu comecei a publicar no mercado digital, análises mais profundas, né? Textos, artigos de assuntos que as pessoas não... Ninguém comentava esses assuntos. E as pessoas falavam assim, cara, isso aí não funciona, mano. Foca no fazer um vídeo curto, foca em fazer Reels, né? Essa era a ideia, isso que viralizava. Eu falei, mas eu não quero viralizar. Eu quero influenciar as pessoas importantes desse mercado, as pessoas que estão nos bastidores tomando decisões sérias, mas que elas não têm mais recursos de análise, elas não têm ferramenta mental para fazer isso, porque elas cresceram mais ou menos ou alguns anos antes de mim, ou na mesma época que eu, então eu sei mais ou menos o que elas leram e como que elas se formaram, e eu sei o quanto isso faz falta. E ao trazer esses conceitos para elas, eu consegui ganhar essa influência, tá? Mas, de novo, as pessoas, por que eles não sabiam disso? Porque eles só conseguiam pensar com base naquilo que eles viam, né, que eles viam acontecer. Então é normal que, assim, quando você tentar uma hipótese, as pessoas acham que você é maluco, mas de novo, é um dos traços da alta agência você entender que você pode parecer um pouco ridículo, tá? Então, a outra coisa, né, de exemplos práticos de exploração é assim,
pessoa que muda de área de trabalho para ver se gosta de design e programação, viajar para outro país para ver se prefere viver em um lugar mais calmo, mais agitado, testar diferentes formatos de criação, se é vídeo, post, podcast, até achar o que é mais natural. Então já fiz podcast várias vezes, eu gosto do formato podcast, mas não é um que hoje o formato de vídeo é mais interessante, então é mais fácil eu pegar o vídeo e jogar no podcast do que tentar fazer um podcast com dupla. Por exemplo, eu vi que podcast com dupla é muito difícil porque você precisa alinhar agendas com várias pessoas, a outra pessoa vai ter um projeto principal, você vai ter um projeto principal, então nunca vira uma prioridade. Então, para mim, não funcionou. Sei que para outras pessoas funcionaram, tá vendo? Eu sei que essa é uma solução que existe, eu conheço podcasts bem-sucedidos em dupla, mas não funcionou para mim. Não é uma luva que encaixou na minha mão. Entende? Então, isso é muito importante para você perceber que as soluções, a boa parte das soluções disponíveis na internet funcionam. Você só quer saber se funciona para você. Então, basicamente, o foco ele significa dizer não a quase tudo, inclusive a coisas boas, essa é a parte importante, e não significa fazer uma só coisa da sua vida, tá? Você pode voltar a fazer essas coisas no futuro. Por exemplo, um pesquisador que encontra um tema de interesse dedica a carreira inteira a ele, depois de ter explorado, ele viu que, cara, esse é o tema da minha vida, é isso que eu quero fazer. O empreendedor que larga várias ideias medianas para focar só numa startup. Tá? Mas tá vendo aqui, ó, houve essa época de exploração. Muitas vezes, quando você ouve histórias de empreendedor, ele vai falar assim: você precisa focar tudo, focar não sei o quê. Só que ele esquece que ele só conseguiu focar porque ele explorou em outras ideias que fracassaram. Você nem fez essa etapa ainda de fracasso generalizado, de testar várias ideias para saber o que rola para você, tá? Então é muito comum, se você ler essas histórias, perceber que eles esquecem dessa parte. E a gente gosta da solução final. Né? Tá vendo? A gente tem essa mania de buscar a solução final. O que mudou o jogo da pessoa? Qual foi a virada de chave? E não existe essa virada de chave. O que existe é um período de exploração. Depois desse período de exploração, a pessoa faz uma certa análise daquilo que compensou ou não compensou e ela fala: vou apostar tudo aqui. Só se for essa a virada de chave. Né? Então, a estratégia ao longo do tempo, para você que está com dificuldade de saber no que focar no seu projeto, primeiro, testar muita coisa. É explorar. Tá? Então começa a trabalhar para um fulano, abre um perfil dark no YouTube, faz um outro perfil no Instagram para você testar seus conteúdos. Porque eu fico louco quando as pessoas falam que o meu cliente não aprova os posts do jeito que eu quero fazer. Então faz pro seu perfil. Quem está te pedindo de fazer isso? No seu perfil? Né? Então, assim, os exercícios do word building, por exemplo, da nossa imersão, do Copycraft, são 30 dias, a pessoa pode fazer no perfil dela. E eu até falo assim: não quer fazer para não estragar alguma coisa ali, faz um perfil separado. É só para você ver o que você consegue fazer. Não precisa nem postar, inclusive. Tá? Então, esse é um traço de pouca agência. Tá? Então, com o tempo, você vai ter um foco maior. Então, basicamente, vamos pensar assim: quando você está focando, explorando, você está nesse período quente, né, de entusiasmo, de testar muitas coisas, ser curioso. Então, esse é um período que para muitas pessoas é empolgante, porque você começa a testar várias coisas novas. Aquela parte do filme, né, em que o cara vai para balada e começa a pegar todo mundo e ganha dinheiro, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí depois vem aquele período em que precisa focar naquilo que realmente importa na história. É assim que funciona também na nossa própria história. Então, o caminho é explorar para descobrir e focar para colher, tá? Botem isso na cabeça. Então, no começo, você vai errar. Você vai descobrir coisas erradas. Se você testar com hipótese, vou fazer isso para saber se isso acontece, gente, vocês vão descobrir muitas coisas a respeito do projeto que vocês não conseguiriam descobrir de outra forma. De novo, porque foco significa fazer a primeira pergunta se você tem alguma alternativa. Qual que, assim, vamos voltar para esse exemplo. Quero gravar um curso, mas eu preciso gravar, eu quero aparecer, eu quero ficar bom na câmera. Não tem outra alternativa. A alternativa é testar formato. Será que eu tenho que testar assim? Será que eu posso colocar só minha cara em alguns segundos? Será que eu só narro e coloco vídeo? Esses são os testes que você vai fazer. Por exemplo, eu não me acho bonito, então eu acho que se eu aparecer vai ser ruim para minha marca. Deixa eu ver se eu pelo menos consigo narrar bem. Eu coloco imagens e eu só narro. Olha só, isso é uma hipótese. Será que funciona para mim? Vou fazer uns 12, 20 vídeos assim e depois eu avalio. O problema é que as pessoas, de novo, como elas não têm muita agência, elas não têm essa persistência para aguentar esses 20 vídeos. Elas desistem antes. Elas esperam que vão fazer um vídeo e vão bombar. Eu acho que a internet é muito doentia nesse sentido. Ela dá a impressão de que você consegue ter um sucesso do dia para noite com algum golpe de sorte.
tá? E a Felca faz um vídeo sobre isso, porque daí esse assunto vai se tornar super popular e a gente vai fazer alguma coisa sobre esse assunto e vai resolvê-lo, por favor. Elas têm, principalmente no Brasil, essa noção de um salvador, de alguma coisa mágica que vai mudar a vida de todo mundo, e isso não vai acontecer. Bom, então o foco aqui é que nós tendemos a fazer pouco dos dois. Nós seguimos os hábitos por inércia, sem aprender nem produzir algo profundo. Então eu gostaria que vocês evitassem isso. Evitassem seguir um método ou qualquer outra coisa porque tem que ser feito e não tendo medo de explorar alguma coisa e tendo explorado essa coisa, visto que ela deu bons frutos, tenho medo de focar nela para perder alguma outra possibilidade. Então, na prática, fez alguma coisa, testou 2 ou 3, dessas 3 essa foi a melhor, foca nessa daqui, esquece as outras, depois você busca uma nova hipótese. Porque a maior parte das habilidades, se você lê histórias de pessoas importantes, você vai perceber que eles fizeram muito isso. Boa parte das pessoas que ganharam o prêmio Nobel, elas testaram e atuaram em muitas áreas da ciência antes de encontrarem uma coisa. Então é normal que isso aconteça. Eu não sei quanto tempo você tem que fazer isso, porque cada indivíduo é um indivíduo. Como que eu vou saber quanto tempo você tem que dedicar para cada parte? Mas eu diria que assim, se você, assim, esses próximos 6 meses eu vou tentar criar meu próprio negócio, cara, eu diria que se os primeiros 3 meses você vai ter que só testar. 2, 3 meses só testar. Tá? Sempre tenta pensar dessa forma. 1/3 de exploração e o resto você vai fazer, eu não sei. Mas não é pouca exploração que você vai ter que fazer. Mas o foco é a única coisa que vai, digamos, duplicar os seus resultados. Porque imagina, a pessoa quer escrever um livro. Ela fala assim, eu vou ficar muito bom nessa parada de escrita. Eu vou escrever esse ano inteiro 1000 palavras por dia. Cara, no final do ano, essa pessoa vai aparecer, assim, assim, a diferença entre quem começou e quem terminou o ano é monstruosa. Então, e agora, eu quero aprender a escrever, mas eu quero aprender a pintar, eu quero aprender a fazer cerâmica, eu quero aprender a fazer funil de vendas, eu quero aprender a fazer anúncio, eu quero. Cara, se você pegar todo esse tempo e dividir ao longo dos meses, 1 mês de cada uma das coisas, você vai ter aprendido muitas coisas. Mas comparado à pessoa que escreveu todo dia, cara, a diferença é, sabe, injusta até. Então, saiba disso. O período de exploração é um período de descoberta. O período, de novo, o período, o caminho é explorar para descobrir e focar para colher. O período de foco é período de colher os benefícios daquilo, tá? Como as coisas normalmente acontecem, tá? Agora que eu tô vendo, deu 1 hora geral. Como as coisas normalmente acontecem? Às vezes a gente se esquece disso, né? O que eu quero dizer com isso? Quando você for começar a focar, você vai ter uma dificuldade, que é a dificuldade em distinguir a diferença entre fantasia e visão. A fantasia significa, se eu conseguir chegar neste contexto, meus problemas desaparecerão. Então, no meu caso, eu achei que se eu fosse diplomata, eu teria tempo e dinheiro para estudar o que eu queria e conhecer pessoas interessantes. Essa era a minha fantasia. Então, a ideia de que se eu conseguir resolver o problema desse contexto, todos os meus problemas vão ser resolvidos e eu serei uma pessoa feliz para sempre. Isso é uma fantasia. Se eu conseguir fazer tal coisa, entrar em tal lugar, tudo vai resolver na minha vida. Essa é uma fantasia. Tá? Então, a fantasia, ela é um tipo de enriquecimento sem esforço, é um tipo de sucesso sem dificuldades. É o que eu chamo no meu curso de glamour, que é um conceito da Virginia Postre. Tá? A outra coisa que eu acho mais inteligente, isso serve assim, o que eu quero dizer é assim, se o seu projeto, na sua hipótese, ela é uma fantasia, quer dizer, é um contexto em que todos os seus problemas aparecem, é falsa, tá? É uma fantasia, mas tem uma visão. A visão, a diferença da fantasia para a visão, é que você normalmente, em vez de você impor uma visão fixa do tipo, quero ser um diplomata, eu quero ter esse tipo de vida específico, eu quero uma mulher que seja exatamente assim, você pensa no contexto em que essas coisas aconteceriam e você vai ajustando. Então, aquilo que eu falei do Christopher Alexander. Então, bom design é uma forma que se ajusta ao contexto. Então, a diferença entre elas, já vou dar um exemplo aqui, é que a visão emerge do contexto através de experimentos. Então, um exemplo, a minha carreira aqui, ela surgiu depois de 2 anos experimentando. Então, eu nunca planejei isso, entende? Mas eu fui testando as coisas e vi que eu era muito bom em algumas áreas e não em outras. E essas outras eu parei de focar. Por exemplo, eu fui a primeira pessoa no Brasil a lançar uma formação de inteligência artificial. As pessoas se esquecem disso. Por quê? Porque eu vi que não era, né, não era a minha coisa, como diriam os americanos, né? Então, assim, não era aquilo que eu queria fazer. E também não era onde eu tinha mais vantagens. Quer dizer que
era muito mais fácil as outras pessoas aprenderem a mexer com IA e fazerem automações com IA e papapá, do que, por exemplo, elas aprenderem a escrever, aprenderem a pensar, e inclusive aprender a criar coisas inteligentes, legais e bonitas como Midjourney, porque elas não tinham o gosto estético, elas não tinham as referências audiovisuais. Então eu percebi que eu precisava focar nessas outras coisas, porque daí eu daria os recursos para que as pessoas depois usassem a inteligência artificial de uma maneira mais eficaz, mais inteligente, mais bonita. Então, tá vendo que eu abandonei o projeto de ser o cara da inteligência artificial. Eu até falo disso, mas não é o meu foco. No sentido de, eu não penso nisso com talvez a ênfase que vocês acham que eu penso, ou deveria pensar, já que assim, como se eu tivesse. Ó, esse é um caso interessante, né? Porque já que você tem a primeira formação de inteligência artificial, Rafael, por que você não aproveitou isso? Porque você não usou o hype e tudo mais? Porque não eram, né? Não era onde estava ali o meu interesse, não era também onde estavam as minhas vantagens. Então esse é um jeito de você perceber, não é? Se você acha que se eu tivesse dedicado todos os meus esforços na inteligência artificial, esse é um tipo de fantasia, no sentido de se você tivesse feito isso, você teria ficado rico e todos os seus problemas teriam sido resolvidos. E aconteceu justamente o contrário, fui ficando rico fazendo as outras coisas que eu achava que eu deveria fazer desde o começo, assim, né? Que era onde realmente queria fazer o negócio, tá? Mas, de qualquer modo, a carreira eu não planejei, eu fui experimentando, e daí no final o negócio começou a acontecer. Então o problema surge dessa forma. Normalmente as coisas acontecem assim, tá? Normalmente você não dá um objetivo e vai até ele no final e obtém. Você explora, observa o contexto e o negócio, a solução surge do contexto e não você tenta impor a solução ao contexto. Então, por exemplo, você percebe o que você gosta, quem você encontra, como que o ambiente reage, né? Então as pessoas às vezes falam assim, o que você acha de trabalhar em tal lugar? Cara, assim, a minha experiência talvez não seja a melhor coisa para você. A melhor coisa que você possa fazer é entrar nesse lugar, oferecer um tipo de serviço e ter, sabe? Essa é a melhor maneira de você provar, experimentar se aquilo é para você ou não. Então, o formato que eu dou aqui para vocês é mais ou menos esse. Então, você vai observar o contexto, vai perceber o que você gosta, de quem você gosta, se você gosta da galera ali. Então, eu, por exemplo, não gosto do mercado de resposta direta. Não gosto da galera que trabalha com isso. Não me sinto bem lá. Eu acho que o pessoal tem valores diferentes dos meus, né? Formar um modelo mental, quer dizer, uma hipótese. Talvez eu goste desse tipo de trabalho, talvez seja bom trabalhar com isso. É uma hipótese, tá? Para você não colocar muitas expectativas em relação a isso. É muito engraçado que às vezes no Copy Crash o pessoal entra querendo uma coisa, aí lá eles têm contato com material, com aulas diferentes, com outras pessoas, e ele sai querendo outra. Eles tinham uma hipótese, o modelo mental deles foi atualizado, mais hipóteses surgiram, e daí eles agora querem fazer outra coisa. É normal que seja assim. Você dá um pequeno passo, quer dizer, você vai testar um projeto, uma conversa, um experimento rápido. Então, assim, poxa, eu estou afim de ir para uma certa carreira. Velho, manda uma mensagem para alguém que é. É isso, você não tem. Eu queria muito falar de como nós podemos ver a vida como um jogo, ou sei lá, falar deste livro aqui que eu não achei nenhuma resenha no YouTube. Então grava, só gravar. Você não quer falar do assunto? Olha só a questão do desempacotamento. Você não quer falar do assunto? Ou, na verdade, você gostaria de falar de um assunto que ninguém conhece e de que todo mundo te amasse imediatamente por causa disso? Isso que você quer, né? Então, isso aí não dá para ter, né? Então, assim, fazer esse desempacotamento do negócio vai te ajudar a saber onde você quer colocar sua energia, o que você realmente quer. Então, obter o feedback, ver se aquilo se encaixa ou não e ajustar e repetir. Gente, o negócio é meio banal, mas às vezes a gente se esquece de que as coisas acontecem dessa forma. Então, por exemplo, no relacionamento, em vez de você imaginar como que deve ser esse homem, essa mulher, você encontra alguém e aí você vê o que acontece. É isso. Eu vou sair com umas 3, 4 pessoas aí e ver de quem eu gostei. Eu percebi que eu não gosto de pessoas que vão muito pra balada. Então, assim, eu achei que seria legal. Eu via isso nos filmes e achava que seria legal uma pessoa com muitos hábitos de sair, papapá, mas eu percebi que não é o meu negócio. É normal que seja assim, tá? Então, na carreira, por exemplo, eu tentei virar diplomata baseado numa fantasia chique. Achava que seria legal. E aí, quando eu comecei a escrever e ensinar, o negócio surgiu naturalmente. Eu fazia, tinha feedbacks, pessoas gostavam ou não gostavam, falavam que tal coisa poderia ser melhor, e eu fui ajustando e aconteceu. Eu nunca quis ser professor. Eu tenho um texto especificamente sobre isso, inclusive vou deixar aqui embaixo, tá? Então, é assim que normalmente as coisas funcionam.
Então, eu acho que quando a gente se esquece disso e vem com essas fantasias a respeito de projetos e etc., a gente se distancia ainda mais dos nossos sonhos ou daquilo que nós queremos fazer. Mas as coisas normalmente acontecem assim. Você tem uma certa hipótese de como as coisas podem se desenrolar, ou uma visão do tipo de vida que você quer ter, e aí você começa a testar. Então, por exemplo, você pode ter uma visão do tipo, eu gostaria de trabalhar em casa. Você começa a pensar assim, tá, você quer trabalhar em casa, trabalhando com um computador, imagino, porque você pode trabalhar em casa fazendo pão, né, com uma ghost kitchen. Então percebam que quando você cria o contexto do tipo, eu estou cansado de sair, pegar ônibus para trabalhar, então eu preciso arrumar um trabalho em casa. Digamos que essa seja isso é um contexto real, essa é uma característica do seu contexto. Trabalhar em algo que eu possa fazer de casa. Você não está pensando na solução, o que já é muito bom. Então agora você começa a pensar assim, tá, quais são as soluções disponíveis para isso? Eu posso fazer salgado, eu posso aprender copywriting, eu posso aprender gestão de tráfego, eu posso aprender design. O que será que eu aprendo, Rafael? Eu não sei. Eu não sei. Você talvez tenha algum interesse maior na parte de imagem, algum interesse maior na parte de escrita. Eu não sei, tá? Mas você aí sabe. E mesmo que você não saiba, o que você vai ter que fazer? Cara, eu vou testar. Eu vou ficar 3 meses aqui aprendendo copyright. Depois mais 3 meses de design. E você vai acumulando essas habilidades, depois você decide. Aí você vai falar assim, Rafael, eu não tenho esse tempo. Cara, então você vai ficar com a primeira coisa que der certo para você. Assim, não tem outra escolha. Qual outra alternativa que você tem? Né? Então, eu sei que não é uma boa resposta, mas essa que é a verdade. Você não entender como as coisas normalmente acontecem, é isso. Sim, você vai se ferrar. Né? Então, a ideia é mais ou menos essa. Você vai ter que ter algum tipo de hipótese, tá? Com base no seu contexto. Então, pensa no tipo de contexto que você quer ter na sua vida. Hoje, eu dou até graças a Deus de ter virado diplomata, porque eu percebi que eu não gosto de viajar. Eu acho meio saco viajar. Então, tá vendo que se eu fosse obrigado a ter um trabalho que eu viajasse muito, eu não ia gostar. Tá vendo que não importa, já não importa tanto quanto eu ganharia. O contexto em que essa solução se encaixa não é bom para mim. Como que eu descobri isso? Viajando. Trabalhei 2 anos viajando. Tá? Então, é assim que o negócio funciona. Então, num caso do mercado digital, né, seria mais ou menos isso. Eu vou fazer um vídeo por dia no YouTube sobre tal assunto. Porque alguém disse que esse é o caminho. Né? Então, você vai testar formato, observar qual conteúdo gerar mais comentário, expansão, e daí você vai dobrar o que funciona e cortar o que não conecta. É isso, gente. Assim, na prática, é isso. Nenhuma estratégia de ninguém é infalível. Tá? Então, se você tem uma visão muito fixa das coisas, você vai se ferrar nesse mercado também. Porque eu sei que a visão fixa ela dá uma segurança, porque você sabe o que você vai ter, o que você tem que fazer, né? Faça isso, cala a boca e não pense muito. Mas normalmente isso pode dar errado. Tá? Então, você, vou fazer um curso de funil. Aí você vai fazer um funil de 12 e-mails, 3 webinários, upsell, downsell, 40 produtos diferentes e tal. E o que acontece? Meses, às vezes, para fazer o negócio funcionar, e dinheiro que vai embora até você testar uma parada, né? Quer dizer, você não sabe nem criar um produto, você quer criar 5, 6. Assim, é claro que vai dar errado. Não tem outra alternativa. É porque você, tá vendo, tá focado no processo, na estrutura, no framework, né? E não nos princípios. Ó, os princípios aqui para a gente melhorar, então, dando solução para esse problema aqui de como as coisas acontecem, é a parte mais fácil, na minha opinião. Quer dizer, como que você melhora esse unfolding, esse desempacotamento para você entender as coisas? Primeira solução é aumentar o seu grau de informação. Conversar com pessoas que já viram aquilo, escalar, né, experimentar aquilo numa escala pequena. Então, principalmente esses conceitos do tipo carreira, dinheiro, status. Cara, é coisa pequena. Faça um curso, uma mentoria, uma ação, veja o que acontece, quanto tempo levou. É claro que se você gostou do negócio, se você achou que vale a pena, você vai ter que fazer várias vezes aquilo até você ter dados significativos, tá? Mas normalmente você vai ter que experimentar, não tem outro jeito. Você não tem a quantidade de informação necessária para começar muitas vezes. As pessoas no mercado digital, elas também têm um tipo de soberba esquisita. Então elas fazem, sei lá, um curso e elas estão chocadas que elas não ficaram ricas ainda. Tipo assim, é um curso que às vezes tem 10 horas. O mercado digital, todo mundo está reduzindo a quantidade de horas nos cursos, né? Então tem 10 horas o curso, 12 horas. Assim,
que você espera que aconteça em 12? Pensa assim, olha para sua vida. Olha assim no seu celular e veja lá quanto tempo você passa em cada aplicativo, tá? Por semana. Veja se você substituir aquilo por aulas, por uma semana, se aquilo mudaria a sua vida monstruosamente, significativamente. Não vai mudar. Legal, é legal. 10 horas é melhor que nenhuma hora estudando alguma coisa. Mas não vai acontecer nada incrível. Então, se você fez só uma coisa, é um experimento. Você fez o curso, vai experimentar algumas coisas, mas é evidente que não é o bastante para conseguir aquilo que você quer. Não é assim que funciona, tá? A outra é reduzir os filtros mentais, quer dizer, você tem que estar disposto a considerar soluções estranhas. Coisas que talvez, conceitos, atitudes que talvez não sejam aquelas que você esperava. No mercado digital, mais uma vez, nós temos essa mania de achar que já existem respostas para todos os problemas. Então, você só quer saber quem tem essa resposta e aplicar. E aí, quando a gente fala assim, cara, não é bem assim que funciona, isso aqui não é tão eficaz quanto fala, a sua impressão é, puxa vida, e agora? Ferrou. Qual que é a solução certa? E as pessoas têm soluções do tipo assim, para vender esse tipo de produto, o que, que eu tenho que falar? Que é um tipo né? É como se a gente tivesse assim, uma caixa, um armário com todas as soluções para todos os problemas. E aí você está pedindo assim, qual que abre essa caixinha aqui? Perceba que eu poderia vender um produto assim que venderia bem, porque é fácil, porque é isso que a maior parte das pessoas querem. Mas não funciona assim. Você tem que estar disposto a considerar soluções que parecem esquisitas a princípio. Do tipo, eu não vejo isso aí por aí, eu não vejo gente anunciando assim, eu não vejo produto assim. Bom, talvez seja uma oportunidade, então, né? Talvez seja esquisito mesmo, tá? Mas talvez seja uma oportunidade. Ninguém tem essa resposta, tá? A outra é agir rápido, escrever mais rascunhos, prototipar, pedir feedback cedo, né? Quer dizer, quanto mais cedo você errar, melhor. A outra é ter o desapego social, não ter medo de parecer incoerente, estranho ou mudar de ideia. Quer dizer, eu acho que eu não vou fazer mais tantos vídeos longos assim. Por quê? Porque eu quero testar se o. Olha só, eu vou fazer isso com vocês. Eu quero testar se o volume de vídeos meus vai me ajudar a produzir mais e vai continuar mantendo os mesmos resultados ou até melhores. O que, que acontece? Entendeu? O que, que acontece quando eu aumento o volume de vídeo meu? É isso que eu quero saber. Então, o que eu quero saber não é assim, que a realidade seja diferente. Eu quero saber como ela realmente é, tá? Em exemplos, em vez de planejar, vai escrever o livro perfeito, você vai escrever pequenos textos. Reduza o tamanho do problema. Não pense assim, vou começar uma newsletter, mas vou escrever meu primeiro texto. A carreira, testar freela, side projects, conversar com pessoas. É assim que funciona, gente. Assim, não tem outra coisa mesmo. Assim, se você não sabe como começar o seu projeto, é assim que funciona. Converse com pessoas que têm projetos parecidos. Compre os produtos delas, tá? Então, relacionamentos, você sai com pessoas diferentes. É assim que funciona. Negócio vai lançar uma versão menor, alguma coisa assim, pequena, tá? Então, resolver problema, gente, só tem duas estratégias, em resumo. O método 1 é atacar diretamente o problema tentando provar o que você quer provar, quer dizer, tentando encaixar aquela solução, pegar um martelo e bater, bater, bater até o prego entrar, tá? Normalmente é usar a primeira coisa que aparece na sua cabeça. É isso que a gente quer fazer. Se é assim que o negócio tem que funcionar, a gente vai investir dessa forma. Então, no mercado digital, no seu projeto também, você pode pensar que normalmente a pessoa tem uma visão de como as coisas precisam acontecer e ela quer focar nessa coisa, tá? Então, se ela acha assim que se o que vende é X, essa é a hipótese dela, ela só vai tentar resolver X. Esse é o tipo de visão fixa, de fantasia, né? Se eu resolver só isso, tudo vai acontecer e tudo vai ficar ótimo, tá? Então, essa forma, essa primeira ideia que vem na sua cabeça, em geral, você está tentando resolver com ataque direto. É assim que é uma forma de resolver o problema. A outra é do mar crescente, que é essa estratégia de contexto do Christopher Alexander e também do Alexander, né? É engraçado, né? O mesmo nome, né? Do Grothendieck, que é um matemático, que é basicamente a hipótese que esse matemático tinha, era de que você explorava o problema de uma forma aberta, você desenvolvia anotações em relação àquilo, criava uma teoria de por que as coisas aconteceram e depois de um tempo a solução aparecia naturalmente. Esse é um processo mais longo, mas é o que traz a solução que de fato funciona para você. Um jeito de acelerar isso é entrar num curso, na mentoria, de, sei lá, um livro que ensine você a fazer isso com os próprios livros dele, enfim, coisas assim do tipo, tá? Tem vantagens e desvantagens, claro, nesse processo.
Então, os conceitos e estratégias em geral, eles ficam internalizados. Então, você começa a ver os problemas de uma forma mais natural, mas ele também fica mais fácil trabalhar com eles, né? Mas você consegue também aplicar aquilo em mais lugares, né? Então, vocês já devem ter notado isso. Pessoas com mais experiência, elas conseguem olhar para os problemas e as soluções vão pulando na mente dela. Ela começa a olhar para um lugar e fala, cara, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Ela consegue ver mais do que você porque elas internalizaram aquela forma de resolver problemas, né? Então, a mente começa a descobrir conexões relacionadas naturalmente dela, se torna uma pessoa mais criativa, tá? E tem desvantagem, que é, como vocês podem imaginar, vai demandar muito tempo. É um luxo, não é? Então, o Grothendieck, às vezes, ele não publicava por anos. E ele deixava outras pessoas irem fazendo isso. Depois ele vinha e ele publicou mais do que todo mundo. Então, ó, ele publicou o equivalente a um paper por dia por 12 anos. Tá? Então, é um dos matemáticos mais prolíficos, né, que mais produziram ao longo da história, mas ele ficou muitos anos sem produzir nada. E isso eu acho que é importante para quem tem uma inclinação criativa. Às vezes você vai passar um tempo sem fazer nada. E aí, de repente, vem um monte de coisa. Se esse tempo que você ficou sem fazer nada, você estava estudando, você estava testando, você estava experimentando, ótimo, é assim que funciona mesmo. E às vezes você vai vir com essa estratégia do mar crescente, quer dizer, é o mar que vem devagar, né? Ele vem trazendo essas ondinhas, depois vem como um tsunami pegando tudo. Então você fica um tempo ali testando, assim como eu mesmo, assim, vou publicando um artigo aqui, um artigo longo ali e tal, às vezes fica um tempo sem postar, e depois você vem com uma bomba, tá? É normal que seja assim. Se você está praticando, se você está fazendo alguma coisa em privado, não é só porque você não está fazendo algo público que você não está fazendo nada. A gente tem que tomar cuidado com essa ideia de ser para ser visto. Assim, só quem é visto existe. O fato de você não estar publicando não significa que você está congelado, né, no freezer, tá? Então, a ideia aqui é que as pessoas mais eficazes têm áreas onde investem tempo para ir mais fundo, tá? Essa é mais ou menos a questão, tá? Como que as coisas agora, então isso como que as coisas normalmente acontecem, como você resolve problemas, né, de uma maneira normal. Como que as coisas normalmente acontecem na internet, quer dizer, como que você é, cresce? Eu acho que essa é a pergunta. A pessoa quer fazer um projeto porque ela quer crescer de alguma forma. Na internet, gente, funciona assim, é diferente de uma mídia tradicional, em que você tem as mídias de massa, e depois você tem as pessoas que recebem essa informação de um jeito mais ou menos binário aí, tá? Então, os jornalistas pegam conceitos ou estudos ou qualquer outra coisa de academia, quando era bom era assim, né? E aí traziam para um público de massa, que recebia essa informação de uma maneira mais ou menos passiva. Estou resumindo brutalmente, mas era mais ou menos assim. Na internet, não funciona assim. Na internet, o que acontece? Quando uma ideia, um produto, alguma coisa começa a se disseminar, ela começa nas contas, as melhores ideias, por incrível que pareça, nas contas um pouco menores. As contas menores é que têm ideias mais interessantes. Por quê? Porque as contas maiores tendem a buscar novas ideias fora do seu círculo, porque eles sabem o valor delas. Então, se eles ficam lidando muito com eles mesmos, pessoas do mesmo tamanho, eles começam a ler e pensar mais ou menos as mesmas coisas. Então, quem faz mastermind sabe muito bem disso. Então, as pessoas falam mais ou menos as mesmas coisas, que elas estão fazendo no projeto delas, e 90% é motivação para você não desistir, e daí o resto é meio que coisas que a gente fez que poderiam vir ser um PDF, tá? Mas as ideias novas ou coisas diferentes, testes vêm de contas menores, né? Essas contas maiores vem essas contas menores, e aí você pode achar que, poxa, beleza, eu fui repostado por alguém maior, então é claro que essas ideias vão se disseminar rapidamente, mas não é bem assim que acontece, né? Então, o processo é mais ou menos assim: as ideias surgem em pequenas contas, como a minha, né? Então, estão crescendo, ela sobe para a gente maior, que são essas pessoas, digamos, não são os grandes, assim, mas são contas um pouco maiores, digamos, vai, assim, 200 mil seguidores, vou colocar aqui, chegam a pessoas de 1 milhão, e aí essas pessoas de 1 milhão que começam a fazer com que essas ideias se disseminem ao longo de outras camadas, né? Então, ela é como um rio, né? Então,
ela começa a descer por alguns afluentes, né? Mas esses afluentes maiores recebem essa informação, eles vão diluir essa informação, quer dizer, as suas ideias não vão chegar da mesma maneira que elas saíram, para que as massas maiores possam receber essa informação de um modo um pouco mais tolerável para elas, né? Então, a chave aqui, tá? Se você não entender, depois você pode ler o PDF. A chave aqui é entender como rotear essa informação, quer dizer, saber quem são os seus afluentes e como falar com eles e como transformar sua escrita, seu conteúdo em algo que os outros queiram levar adiante. Então, comigo foi muito comum isso. Então, algumas contas médias descobriram os meus conteúdos. Essas contas médias levaram para pessoas grandes e essas pessoas grandes entraram em contato comigo e daí as minhas ideias agora começam a serem aos poucos divulgadas, alcançando públicos maiores, tá? É assim que acontece, não é como eu falei no começo, né? Não é como se você colocasse essa ideia e ela se disseminasse pelo povo de uma vez, porque você não tem esse poder de disseminação. Então, assim, você precisa levar essa conta para alguém que tenha contato com alguém maior e essa pessoa com alguém maior traz o conteúdo para a massa. Não, se essa é a ideia, né? Então, na prática, é isso aqui, né? Tem dois caminhos, o upstream e o downstream, né? Então, você posta, alguém maior vê e leva para cima. Esse alguém maior redistribui e a sua ideia desce para milhares ou milhões. Em geral, é assim. Mas na prática, a parte demorada é a parte da descida. Subir, quer dizer, se você conseguir encontrar pessoas médias que achem o seu conteúdo interessante, é rápido, coisa de meses. Agora, descer, quer dizer, que a sua ideia ser disseminada para milhões de pessoas, é um negócio que leva, às vezes, anos para acontecer. Tá? Então, normalmente, o que você vai buscar aí no seu projeto é encontrar essas pessoas médias, essas pessoas que ainda têm um contato com outras pessoas grandes. E você pode mandar seus textos para elas, essas pessoas que ainda respondem em direct, que elas têm contatos com essas pessoas um pouco maiores que são capazes de disseminar o seu projeto de alguma forma. Estou falando isso para você que é um criador de conteúdo no sentido um autor, né? Uma pessoa criativa que quer se popularizar de alguma forma, tá? Na prática, o que eu quero dizer, não é preciso ser gigante para você ser ouvido. Você precisa se conectar com essas pessoas afluentes, né, que já tem alguma audiência. Então, você não precisa ser gigante, tá? Isso é muito importante. Eu não sou um cara grande, né? Então, boas respostas valem mais do que posts soltos. Então, se você não consegue produzir conteúdo, você consegue responder a conteúdo. O Bruno Fagião faz bastante isso, então nas notes do Substack dele, ele reposta e coloca algum comentário. Então, essa é uma rede que permite bastante isso. Né? No Instagram agora tem algumas coisinhas de repost, talvez dê para fazer alguma coisa assim, é que eu não faço tanto isso. Mas eu consegui vários contatos apenas dando boas respostas em comentários. Né, de posts, né? Assim, é isso, gente. Assim, participando de comunidades. Né? Então, eu acho que assim, tenta comprar produtos que tenham comunidades para que vocês consigam ali fazer contatos, tá? Eu acho que todo mundo que vai inventar produto hoje precisa colocar comunidade no produto. A outra é o roteamento, essa técnica, né, de você mandar para pessoas médias, para entrar em pessoas maiores que daí distribuem para pessoas, para massa, vamos dizer assim, é um jogo de confiança. Então, assim, se alguém maior que você curte ou compartilha, você ganha essa confiança, essa legitimidade instantânea, tá? Mas você precisa continuar mantendo esse bom conteúdo, esse bom relacionamento. Porque do contrário, a pessoa vai falar, ixi, esse cara se desvirtuou, ele só está atrás de ser compartilhado. E aí você vai perder isso e pode ter várias consequências ruins para você, tá? Então aqui tem outras dicas, eu vou deixar aqui para vocês para a gente avançar para a parte final aqui. Como você lida com a procrastinação? Então, isso aqui é só para vocês terem uma noção de que ser pequeno não é um problema. Tá? Eu sei que isso trava muita gente, mas não é o problema. Você não vai encontrar pessoas grandes assim tão rapidamente. Tente falar com as pessoas médias, não tente falar com as pessoas grandes. Marcar só. A gente já teve sucesso fazendo isso, mas a gente teve mais sucesso nos outros projetos, marcando pessoas que conhecem essas pessoas grandes, falando de conteúdo dessas pessoas grandes. Se esse é o seu objetivo, por exemplo, você tem medo e quer crescer rápido, é mais fácil você falar de pessoas médias do que de pessoas imensas. Você quer ser republicado pelo Pablo Marçal, sei lá. Né? Então fale de pessoas com audiência menor, mas que tenham essa influência em outras pessoas maiores, porque daí elas fazem o seu conteúdo chegar a essas pessoas maiores e daí o negócio começa a acontecer, tá? Isso aqui é uma técnica, é uma habilidade social muito valiosa, tá?
Então, como lidar com a procrastinação? Vamos lá. Gente, eu tenho um texto sobre isso que chama Desculpas Nobres. Eu vou deixar aqui na descrição e lá eu explico melhor isso. Mas na prática, gente, eu odeio esse negócio de procrastinação, de vídeo de procrastinação, então eu não vou falar muito disso. Eu acho que já tem muito vídeo assim no YouTube. E a minha solução é, cara, você tem que estruturar a sua procrastinação em relação aos seus projetos. Quer dizer que algumas pessoas. Acho que a situação do procrastinador é uma situação assim. Ele vai fazer qualquer coisa menos a coisa que ele precisa fazer. Então, estruturar sua procrastinação, e lá eu recomendo os livros que lidam, que falam, usam exatamente esse contexto, esse conceito, não é meu, né? Eles falam basicamente isso. Cara, você vai fazer tudo menos aquilo que você precisa fazer. Então você coloca outras coisas que não são exatamente aquelas que você precisa fazer, mas estão próximas disso. Quero dizer assim, eu quero lançar o meu curso, o meu canal no YouTube. E, assim, a sua tendência para lançar um canal, você precisa ter conteúdo, né? Precisa ter o conteúdo lá, senão, né? Assim, é isso que vai dar a sensação de que você tem um canal. Só que daí você não sabe que conteúdo fazer e conteúdo postar. O que você pensa então? Começa a procrastinar a estruturação. Começa a estruturar essa procrastinação. Ah, eu vou pensar no nome do canal. Ah, eu vou pensar no layout do canal. Ah, eu vou pensar nos, sei lá, nos primeiros 10 conteúdos. Não vou fazer nenhum, mas vou pensar aqui. Ah, eu vou comprar uma câmera. Ah, eu vou começar a estudar iluminação. Você vai estruturando essa procrastinação. Quer dizer, claro que você não está fazendo aquilo que você deveria fazer, mas você está fazendo coisas que aos poucos vão te colocar numa situação em que você vai fazer a coisa que você quer fazer. Por quê? Porque você vai colocar coisas pouco importantes próximas das coisas urgentes que você precisa fazer. Quando você fizer essas coisas, vão surgir outras coisas urgentes. Quer dizer, ou você vai ter que gravar esse conteúdo por qualquer motivo. Então, assim, poxa, eu tenho que gravar esse conteúdo porque agora eu tenho que ver. Eu prometi para as pessoas que eu ia fazer um conteúdo sobre a outra coisa. Né? Então, eu prometi fazer um conteúdo sobre X. E aí, o primeiro vídeo do meu canal, na verdade, seria Y. Então, eu preciso gravar o conteúdo Y porque essa coisa X se torna uma coisa mais urgente. Então, uma coisa substitui a outra. Eu explico no texto aqui, fica tranquilo, se você não entendeu. Né? Mas a questão maior da procrastinação, para mim, é que está nesse texto do Kierkegaard. Né? Então, ele fala assim: o maior perigo de todos, perder a si mesmo, pode ocorrer muito silenciosamente no mundo, como se não fosse nada. Nenhuma outra perda pode ocorrer tão silenciosamente. Qualquer outra perda, um braço, uma perna, $5, uma esposa, certamente será notado. O tempo que você perde ao não fazer as coisas, ele não é notado por você. Você não vê quanta vida você perdeu procrastinando. Então, às vezes, quando eu conheço alguém que tem uma situação parecida com a minha, né? Quer dizer, uma pessoa que vem de uma situação muito pobre e foi crescendo, não sei o quê. E aí eu ouço ela falar assim: ah, eu tenho vergonha de postar, eu não sei exatamente qual projeto fazer, eu tenho vergonha de escrever, eu sei lá. Eu falei, cara, isso aí é benefício de rico. Você entendeu? Você tá com medo de perder o quê? Você não tem nada, porra. Né? Assim, tá com medo de perder o quê? Então, assim, a procrastinação, acho que o maior problema é isso. Ela dá a ilusão de que você tem vida infinita, tá? Então, eu gostaria muito que você levasse isso a sério para tirar esse seu projeto do ar. Né? Você está perdendo muito tempo com algo que você às vezes descobre que você não quer fazer. Então, começou a fazer ela, cara, isso aqui é meio chato. Não curti. Acho que não vai me ajudar. Mas, pronto. Poxa, assim, a gente vê pessoas 2, 3 anos adiando para começar um projeto. Você acha que vai viver até quantos anos, né? Então, assim, eu não gosto muito de falar desse assunto, enfim, as minhas soluções são. Eu fico irritado com isso, tá? Então, assim, a não ser que você seja herdeiro, aí, assim. Então, no meu Instagram eu lancei esse lema, né? Droga e desgraça, né? No sentido de que se estruturar a procrastinação não funcionar, para mim só tem essas duas soluções. Ou solução bioquímica, você vai achar algum problema hormonal aí seu, se você fizer uns exames, vai dar alguma coisa, você vai corrigir isso daí. Né? Existem alguns estudos nesse sentido, né? A procrastinação relacionada até hipotireoidismo. Ou a sua solução psicossociológica, quer dizer, você vai arrumar algum problema, alguma coisa, alguma dívida, você vai se comprometer com algo muito sério, algo que se você não fizer e der certo, você vai se ferrar, e aí você sai do lugar. Para mim é isso, eu não tenho mais paciência para essas coisas, tá? Por quê? Porque a atitude vale mais do que as suas crenças. Em que sentido?
Não só no sentido filosófico, mas no sentido biológico mesmo. No sentido de que, assim, quando você faz algo, isso muda as ideias que você tem mais rápido que mudar as ideias vai te ajudar a fazer algo. Presta atenção. Se você. O que eu estou passando aqui para você é ideias, né? Conhecimento. Então, na sua cabeça de procrastinador, você já inventou uma narrativa que é: eu preciso absorver perfeitamente tudo que o Rafael falou para só então fazer alguma coisa. Só que isso é errado. Se você fizer alguma coisa, vai ser mais valioso do que o que eu estou passando para você. Deu para entender? Quer dizer, eu prefiro uma pessoa que tenha visto 20 minutos desse vídeo e feito alguma coisa a uma pessoa que viu o vídeo inteiro e não fez nada. Porque quando você faz alguma coisa, isso muda a ideia que você tem a respeito de si mesmo. Quer dizer, você é uma pessoa corajosa até você ter que fazer uma coisa corajosa. Se você não fez, a crença que você tem de que você é corajoso foi demolida. Quando você faz algo corajoso e você fala, pô, eu posso fazer as coisas, você tem uma noção, uma ideia de coragem. Isso acontece até no sentido ruim. Quando você faz as pessoas fazerem, né? Você obriga as pessoas a fazerem algo que é contrário às crenças delas, elas ficam maus, né? Então isso tem até chama de dissonância cognitiva, né? Então você acaba humilhando as pessoas dessa forma e você faz com que elas tenham alguma atitude humilhante e elas se sentem humilhadas, mesmo que elas não acreditem que são assim. Então, se um chefe, por exemplo, te trata muito mal, te faz com que você faça algo que você não queira fazer, algo, enfim, humilhante ou ilegal até, você muda a ideia que você tem a respeito de si mesmo muito mais rápido do que pensar nessas coisas. Quer dizer, você se sente um criminoso mesmo não sendo, mas porque você foi obrigado a agir dessa forma. Então, funciona a mesma coisa para o bem. Quer dizer, se você, assim, pô, eu quero ser uma pessoa que posta conteúdo, que faz, acontece, que escreve as coisas. A melhor coisa que você pode fazer é escrever essas coisas. Isso vai mudar a ideia que você tem de si mesmo. E aí eu acho que é isso. O único jeito de você se esforçar, caso nada funcione, é isso daqui. Tá? Faz uma dívida aí, entra na mentoria de 20 mil reais e faz o negócio acontecer. Porque aí a atitude, entrar e começar a fazer, vai ser mais rápido para você e mais eficaz do que você tentar achar uma informação, uma solução, algo que diga esse é o sinal que você precisa. Porque procrastinador tem esse negócio. Esse é o sinal que você precisa para fazer. Cara, crie o sinal. O sinal é esse, tá? Crie o sinal, né? Vai lá e faça alguma coisa, né? Então a ideia é mais ou menos essa. A outra coisa, antes da gente partir para o finalzinho aqui, é entender que gerenciar suas emoções não é a mesma coisa que controlar as emoções. Quer dizer que você vai, como eu falei no começo, essas coisas são ruins, os sentimentos são ruins. Você só vai deixar que eles aconteçam, né? Você não, o que eu quero dizer, você não pode evitar ter dúvidas, mas você pode ficar mais ou menos confortável na dúvida. Quer dizer, eu não sei se certas coisas vão dar certo para você. Você só precisa ficar confortável em relação a isso. Vai ser doloroso decidir em qual projeto focar agora, em qual habilidade você quer decidir agora, em qual produto você vai comprar agora. Mas é assim que funciona, tá? Não, e é difícil mesmo, não estou fingindo que não é. Né? Então, gerenciar as emoções é só tolerar isso, não é tentar evitar isso. E é uma coisa que muita gente falou para mim eu tenho muitas ideias. Gente, ideia é assim. Primeiro, uma grande ideia, uma boa ideia, o Sam Altman, o CEO da OpenAI, ele fala assim que boas ideias, na verdade, ótimas ideias são frágeis, porque ótimas ideias são fáceis de matar. Porque quando você fica falando as suas ideias para todo mundo, ele diz assim que a crítica social impede que ideias que pareçam ruins, mas são ótimas, sobrevivam. As pessoas mudam suas ideias para que algo que soa plausível, mas ideias plausíveis nunca são importantes. O que ele quer dizer? Quando você começa a falar as ideias que você tem e elas são esquisitas, as pessoas vão tentar encaixar a sua ideia dentro de uma solução que parece razoável, que parece a coisa normal a ser feita como uma pessoa de baixa agência. Então, se você ficar compartilhando suas ideias com muitas pessoas assim, elas vão te reduzir, elas vão tentar encaixar a sua ideia em algo factível. Só que se é uma boa ideia, ela vai ser uma ideia plausível e não uma ideia importante, tá? Se você está com uma grande ideia, você tem que buscar um meio em que as pessoas tenham costume de lidar com grandes ideias. Do contrário, o que você vai fazer? Eu fiz isso no meu Substack. É essa aqui, ó. Se você tem muitas ideias, eu falei lá, né? Cara, as pessoas falam que tem muitas ideias e tal. E eu falo o seguinte, cara, pede para alguém que sabe mais do que você decidir.
Porque se você tem muitas ideias, olha só, eu tenho 2, 3 ideias, Rafael. O que você acha que eu devo fazer? É isso. Essa é a solução. Porque se o seu problema não é decidir, peça para outra pessoa decidir para você. Se eu falo para você o que você tem que fazer e você não faz, eu sei que o problema não é esse. Tá? E se você não consegue colocar suas ideias no papel, você não tem ideia nenhuma. Assim, eu estou sendo bem honesto para que você entenda a natureza do problema. Se você não consegue, que nem o Paul Graham fala, né? Se você não consegue colocar uma ideia no papel, você não tem uma ideia. A sua outra solução é falar a ideia. Tenta explicar para as pessoas o que você quer. Tenta explicar para você mesmo o que você quer. Se você conseguir organizar isso de uma maneira mais ou menos compreensível, então escreva em seguida, tá? Mas a minha dica principal é: se você não puder escrever 10 páginas sobre a sua ideia, você não tem nenhuma opinião formada sobre ela. Você não deve, assim, você não tem um projeto se você não consegue escrever 5, 6 páginas sobre ela. Tipo, sinceramente, você não tem. E ninguém deveria te ouvir. Assim, essa para mim é a minha posição, tá? Então, se você não conseguir escrever, porque você não tem habilidades escritas e papapá, sei lá, você deveria pelo menos falar. Vou falar a ideia que eu tenho aqui, vou me gravar, enfim, você não precisa postar. Mas isso vai te dar a clareza que você está buscando. Não tem outro jeito. Assim, eu queria muito que vocês entendessem isso. O problema de vocês não é falta de foco na maior parte das vezes. É falta de clareza. E é a clareza que dá as opções. E quando você percebe que você não tem opções, não tem no que focar, só tem aquela coisa a ser feita. Não tem outra alternativa, tá? Quando há alternativas, e você não consegue decidir porque ambas parecem muito boas, você pede para alguém que sabe mais do que você dar um caminho. Ah, cara, eu acho que você deve ir para essa direção. E vai, faz como um teste. Deu errado, faz a outra. Gente, assim, não é sexy, mas essa é a solução, tá? A última é que eu tenho vergonha, né? Eu tenho um vídeo sobre isso, então, em que eu desenvolvo por mais de 1 hora sobre pessoas que têm vergonha, então vou deixar aqui na descrição também. Mas dando a solução, que eu não falo no vídeo lá, depois você pode ver o vídeo. Cara, você pode usar um pseudônimo ou um heterônimo. Heterônimo é o termo que o Fernando Pessoa dá para um pseudônimo, digamos, avançado, né? Então tem uma história diferente, enfim, é como se fosse uma outra pessoa, não é apenas um outro nome. Mas se você não quiser ir tão longe assim, você pode criar um pseudônimo. Então, aí, o que, que eu quero dizer? Tenho vergonha de postar, tenho vergonha de fazer tal coisa. Cria um pseudônimo. Não precisa usar seu nome. Porque daí você consegue explorar essa pessoa maravilhosa aí que você quer ser. Ah, eu não me sinto como escritor, Rafael. Eu recebo isso direto, tá? Eu não me sinto como escritor, Rafael. Eu acho que é meio falso, assim. Então cria um pseudônimo que é um escritor. Escreva lá, assim, põe um nome qualquer, escritor, papapá. Escreva tudo que você quer escrever. Porque ao você se acostumar a expressar aquelas ideias com esse outro nome, você vai se sentir mais confortável depois de fazer com o seu nome real. Tá? Não vejo nenhum problema em fazer isso. Isso aqui é quase uma terapia para esse tipo de gente, tá? Então, se você tem vergonha, tente pensar nisso. Aqui eu explico melhor com mais detalhes, papapá, mas o objetivo de ter um pseudônimo é ser útil se o seu problema é vergonha ou inibições sociais, tá? Quer dizer, minha mãe vai ler meu texto e daí eu não vou conseguir fazer isso, minha mãe vai ver meu conteúdo, eu não vou conseguir fazer isso. Então, use um pseudônimo. Claro que com vídeo fica muito difícil, você só tem como opção não usar o seu rosto, tá? As pessoas ainda podem reconhecer sua voz, mas mesmo assim, não fique muito bolado com isso, assim, né? Daria para fazer de outra forma. O que eu quero dizer? Eu estou querendo eliminar todas as suas limitações psicológicas para começar a fazer o negócio, tá? Mas há muitas pessoas, muitos artistas trabalham dessa forma usando outros elementos. Mas a que eu recomendo é: qual seria a coisa mais esquisita a fazer aqui? Então, sempre que você tiver em dúvida em relação a algumas ideias, pense no que você poderia fazer que fosse bem estranho, que é incomum naquilo, que você nunca viu alguém fazer, e faça. E veja como você se sente, tá? Mas a ideia de usar um pseudônimo é que como você tem uma identidade ligada a um nome muito específico, Rafael, papapá, você sabe que outras pessoas vão te procurar em algum momento, elas vão te achar, vão ver fotos antigas de quando você tinha 16, 17 anos, talvez você não queira isso, não se sinta bem. Eu não ligo, tá? Mas talvez não seja o seu caso. Talvez você precise de um pseudônimo para te dar essa liberdade de ser essa pessoa que você quer se tornar, sem ter que lidar com a pessoa que você já foi.
Isso vai te dar mais espaço para pensar e para errar. Então, use um pseudônimo. Vários escritores usaram isso ao longo do tempo. Não é um traço de fraqueza, boiolagem, nada do tipo, tá? Então, você pode fazer isso. Use isso como um meio para você colocar um negócio no ar. Algumas pessoas, que, por exemplo, eu quero ser um professor na internet, eu quero ensinar. Aí não tem muito jeito, né? Tá, isso assim, ainda dá para fazer, mas aqui ficaria muito complicado explicar como. Mas, assim, eu não recomendo, ok? Então, tenta pensar nisso. Qual seria a coisa mais esquisita que você poderia fazer? Eu também tenho um texto especificamente sobre esse assunto. E vou deixar aqui embaixo para você ler e se aprofundar nisso, né? E por fim, pessoal, aquilo que eu falei no começo, não se isole. Sim, a internet hoje é multiplayer. Então, assim, você precisa estar em contato com outros criadores de conteúdo, você precisa estar em contato com pessoas que têm problemas parecidos, pessoas que podem te ajudar. Você vai precisar das pessoas em algum momento, até como equipe. Então, não tente ser o lobo solitário que vai fazer as coisas. Não tenha vergonha de compartilhar os outros, não tenha vergonha de comentar nos textos dos outros, não tenha vergonha de elogiar as outras pessoas, também não tenha vergonha de criticar as outras pessoas. Então, a ideia aqui saiba que todo mundo aqui está jogando no modo multiplayer. Cada um está fazendo missões diferentes, mas todo mundo está jogando no modo em que meio que está contribuindo. Quer dizer, o seu sucesso também impacta o meu sucesso. Eu preciso que as pessoas, meus alunos, por exemplo, tenham sucesso para que eu também tenha sucesso, né? Então, não entre nessa competição como se você fosse o protagonista do mundo, tá? Isso aí é coisa dessas páginas do tipo, né? Assim, né? Você está sozinha, você contra o mundo. Isso é coisa de quem tem problema mental, tá? Você não está contra o mundo. Imagina você viver achando que bilhões de pessoas estão contra você. Coisa de retardado. Não tem ninguém contra você. Às vezes você é tão insignificante que ninguém nem pensa em você. Então é assim, a sensação de você ter outras pessoas contra você, na verdade é só um jeito de você se sentir importante para fazer as coisas. É uma técnica psicológica, tá? Mas não é verdade, né? Então, assim, o fluxo da informação, em resumo, é mais ou menos esse. Se você. Umas dicas, as últimas dicas finais aqui, né? Que eu daria. Depois você pode ler no material com mais calma, mas ter digamos, princípios assim, mas um rigor, eu acho que seria a palavra ideal, para curar, para escolher melhor o que para quem você está produzindo, porque aquilo que você produz também vai alterar você. De novo, aquilo que você faz altera mais rápido e mais eficiente a ideia que você tem de você mesmo do que a ideia que você tem de si mesmo muda a ação que você quer fazer. Se você fica produzindo um conteúdo que é lixo, que você se sente mal fazendo, você vai começar a ter essa ideia de si mesmo. Eu só sou um copy zoado, eu só sou um criador de conteúdo como qualquer outro. Você vai ficar pensando nisso, tá? Então tem que tomar cuidado em ter um espaço em que você tem essa liberdade de fazer as coisas que você quer fazer. Mesmo que a princípio seja só exploração, não seja um foco para você colher. A outra coisa é que você tem que ter o horizonte mental do tamanho das suas influências, né? Então, aí é curar a entrada de informação, a entrada de conhecimento. Quer dizer, você precisa estar num lugar onde há pessoas que ampliam seus horizontes e não que te contenham dentro deles. Quer dizer, não vai para lá, só faz isso, cala a boca, não mexe. Então, a ideia aqui é que você esteja no meio de pessoas que sabem mais do que você, são melhores do que você em outros aspectos e que ao mesmo tempo elas não ajam como blocos, né, paralisantes, né? Eu também tenho uma aula específica sobre isso, quando o modelo age como um obstáculo para você obter as coisas que você quer, né? Então, a ideia aqui é entender que aprender online, aprender uh, no sentido que a gente tem aqui, né, de desenvolver alguma habilidade, o estado, assim, o que define o iniciante é que ele precisa aprender vendo alguém que sabe o que está fazendo. E a ideia de você ver alguém fazendo sabendo o que está fazendo, é porque você avança mais rápido dessa forma. É para isso que serve um mentor, tá? E quando você é iniciante sem um mentor, você está numa situação em que tudo para você parece importante. E o papel do mentor é mostrar para você o que importa e o que não importa em geral, tá? Até chegar à sua circunstância específica para saber o que realmente importa na sua situação. Mas quando você é iniciante, você acha que tudo é importante, que tudo sim é significativo, você não sabe onde olhar. E o seu mentor vai te mostrar caminhos para você explorar para você mesmo, tirar essas conclusões ao longo do tempo. É assim que o professor real faz, né?
Então, tenta levar em consideração isso, de que a sua rede de influências vai moldar quem você é. Então, com quem você anda, o que você lê, as referências que você lê. Porque muitas vezes você tem inveja de algumas coisas específicas de outras pessoas. Tipo, eu queria ter o dinheiro que aquela pessoa, o resto eu odeio tudo. E isso vai te moer por dentro. Porque você vai acabar fazendo as coisas que aquele cara manda para você ganhar dinheiro, mas daí você vai se tornar igual a ele, que é a pessoa que você odeia, né? Lembra lá? Então, assim, tenta desempacotar essas coisas. Puxa, eu deveria gravar um vídeo só sobre isso aqui. Se você chegou a esse ponto da aula, comenta aí se eu devo gravar um vídeo só sobre desempacotar, né? Sobre o unfolding, né? Então, a ideia aqui é mais ou menos essa, né? Então, não se isolar, porque normalmente as pessoas que são criativas, elas tendem a se isolar. Elas tendem a buscar um tipo de isolamento para se tornar mais criativa, mas elas confundem isso com fisicamente se isolar apenas, né? Assim, elas querem ficar distante dos outros, mas não é assim que funciona. Você tem que ter um espaço para você e um espaço para trocar ideia com outras pessoas criativas, importantes, inteligentes e tal. Do contrário, você vai ficar ensimesmado em si mesmo, tá? Que é algo que você não quer fazer, porque significa que as suas teses nunca serão testadas e confrontadas, né? E é por isso que você precisa começar a formar o seu gosto, que é assunto de outros vídeos. Ok? Essa aula acabou ficando um pouquinho mais longa do que eu imaginava, mas ficou menos de 2 horas. Já fiquei muito feliz. Talvez tenham tido algumas etapas, algumas partes um pouco mais difíceis. Mas em relação à agência, a desenvolver a sua agência, eu acho que é isso que eu tenho para oferecer hoje, né? Eu recomendo fortemente que, se você não viu o outro vídeo, você veja e que você leia o material. Várias coisas que eu pulei aqui, falei muito rápido, mas eu recomendo que você leia o material. Eu acho que essa é uma que você vai ter que rever mesmo para aprender. Mas assim, em relação a, digamos, motivação, em relação a mindset, eu acho que assim, essa aula dá muitos recursos para você começar a explorar e tirar o seu projeto do papel, ok? Então é isso, deixa um comentário aí, deixa um like que é de graça e ajuda o nosso canal. Forte abraço.